Salve galera, começando mais um Sobretudo Podcast, tá chegando agora, aproveita, ó, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha, lembrando que a gente tá também na TV Max, canal 25, 525 da NET, tudo bem, Aline Bordalo, meu amor, como vai? Tudo bem, tudo Saudade de você, ótimo. né? Tanto tempo que a gente não se vê, né? Bom, saudade eu tava desse meu amigo, que é botafoguense. Vamos falar um pouquinho também de Botafogo, mas a gente fala de Fluminense também, para agradar todo mundo. E vamos falar também dos livros que ele escreve. Livros, um nada a ver com o outro, vários assuntos, mas todos interessantíssimos, todos com muita pesquisa. Então, é com grande prazer que a gente recebe aqui o Bernardo Pascoaletti, que é advogado, escritor, jornalista. É muita coisa, Bernardo? E aposentado também, né? Aposentou já do Nunca se livro, né? sabe, nunca se sabe. Como autor, eu tô aposentado, mas boa tarde a todos e todas. Esse casal muito querido que me recebe aqui pra gente falar de um tema tão importante, né? Que é a cultura nacional, os livros, um pouquinho de política, um pouquinho de futebol, um pouquinho de Daniela Pérez. Então eu acho que são assuntos diferentes, mas que vão agradar a nossa audiência. E eu agradeço esse espaço, não só para mim, mas para a cultura mesmo, tão carente no nosso país, de espaço onde os autores possam falar do seu trabalho, da sua pesquisa. Então eu agradeço a vocês É por isso. verdade. Olha aqui, deixa eu mostrar os três livros então aqui do nosso querido Bernardo. Esse aqui foi o primeiro, né, Bernardo? Me Esqueçam Figueiredo, a biografia de uma presidência, Esse eu ainda não li. falando sobre o Falta ex-presidente João esse. Figueiredo, o último do regime militar, né, depois passa pelo processo de abertura, depois vem 1993, Esse é maravilhoso. A história, o a história livro. solitária brilha na América. Esse livro aqui Eu estava lá é uma raridade. nessa conquista. É uma raridade. Na realidade, o caso é o título, Não, no né? Porque o caso, livro você encontra. no caso é um título internacional do Botafogo, coisa que o Fluminense não tem, Temos mas um vamos lá, mundial aí seguinte. na conta. E o mais recente trabalho do Bernardo, Daniela Pérez, biografia Crime e Justiça. Tá aqui todos à venda, né, Bernardo? Todos à venda nas livrarias, na Amazon. Estamos aí, fazemos qualquer negócio, Instagram. A gente, o autor nacional e a cultura precisam muito desses canais de venda, então a gente está aí sempre buscando espaço para contar essas histórias, né, Alexandre? Acho que isso é Lógico, muito lógico. Olha aqui, importante. eu tava no teu Instagram, cara, e vi uma frase ali no seu perfil, né? O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Frase do Mário Quintana. Por que que o brasileiro lê tão pouco? Olha, eu não sei, mas há algumas métricas que me chamam a atenção. Também não sei se são verdade, mas, por exemplo, disse que Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil todo. E por mais paradoxal que possa parecer, esse livro da Daniela Pérez, eu morei um ano em Buenos Aires enquanto estudante de direito, a minha ideia era publicar lá, Lá. lá, porque aqui no Brasil até 2015 havia uma dúvida se você podia ou não fazer uma biografia sem autorização, É. ou do biografado ou da família do biografado, no caso ele não estar mais vivo. E eu vi muito a briga do PC Araújo para fazer o livro do Roberto Carlos, eu vi Roberto, a né? censura que ele sofreu da justiça, eu vi os livros dele sendo apreendidos, a ameaça de queimarem livros como se faziam na Idade Média, eu vi eles sendo pedido a prisão dele. Isso parece que a gente está falando do século XIX, isso foi em É, 2007. é. E a minha ideia inicial, por a Argentina ter muitas livrarias, de ter uma cultura de imprensa livre, de livros, era fazer o livro lá. Morei um ano em Buenos Aires. E Caramba. estudando direito, e Mas, aí fiz vários contatos no mundo editorial, era o plano B. mas o livro chegou a ser lançado lá também, não? Não, o que que aconteceu? É até uma história interessante. O livro da Daniela Pérez é o primeiro livro que eu escrevi, e eu me sinto biógrafo dela, sabe? Então eu nunca pretendi na vida escrever outros livros. Só que, para mal dos meus pecados, eu tinha três óbitos jurídicos. O primeiro, a biografia não autorizada, que era uma discussão no Brasil, que teve toda essa polêmica do PC, que só foi resolvida em 2015. Eu estou com meu livro pronto mais ou menos. Pronto há mais ou menos 10 anos, mas 10 anos, né? lá para 2007, 2008 eu já conseguiria publicar uma versão um pouquinho menor. E além disso tudo, o meu livro, por se tratar de uma biografia não autorizada, que era também um crime, ele tinha um outro problema jurídico, que é o tal do direito ao esquecimento, que é o direito que tanto a vítima quanto o condenado que já pagou na justiça tem de não ser mais lembrado. Nossa. E aí, uma das pessoas condenadas pelo crime da Daniela, Paula Tomás, ela ingressa na justiça contra Isto É, em 2012, pedindo o direito ao esquecimento pro lado do condenado, né? E a família da Ida Cury, que é aquele crime da década de 50, Sim. entra contra linha direta, também pedindo o direito ao esquecimento. E aí o Supremo vai julgar o caso da Ida Cury, julga em 2021. Então, quer dizer, eu fiquei esse tempo todo sem saber, com o livro pronto, sem saber se ia poder fazer o livro, sem saber se não ia poder, o que que ia acontecer, e é uma angústia que eu não desejo pra ninguém, E você Alexandre. acha que ela tem o direito de cair no esquecimento, não? Pela barbaridade que ela e o
o Condenado fizeram, Condenado fizeram? eu acho que eles Guilherme? não têm direito ao esquecimento. Eu acho que é uma história que a sociedade tem que lembrar para até que ela não volte a se repetir. Aprender com os erros é importante. Mas eu vou ser muito franco, eu acho também que quem for contar a história de maneira profissional deve franquear espaço para que ele conte em suas versões. Eu acho que o jornalismo, pelo Sim, você menos, tem que ouvir deve. os dois lados ali, né, da Exato, eu história. acho que o Mas jornalismo. eu acho que cair no esquecimento não pode. Inclusive, lendo o seu livro, assim, eu lembro muito desse dia, sabe? Quando eu Você lembra acordei, a do minha mãe dia? me contou, que ela tinha morrido, e de manhã a gente já sabia que tinha sido o Guilherme de Pádua, Isso, né? Foi muito rápido, graças isso, àquele advogado, né, que foi a isso. testemunha, que você vai contar um pouquinho. E foi muito, assim, marcante na minha vida, porque todo mundo assistia a novela, né? Eu via a novela todo dia, a gente via ela na novela, e era um personagem da novela. E logo depois eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio, e eu contei essa história lá para minha família dos Estados Unidos, e eles ficaram também boquiabertos e tal. Então eu li muito rápido esse livro, sabe? Assim que você me deu, eu li muito rápido. E tem coisas aqui que a gente não sabia, que aliás eu fui descobrir já no finalzinho, que eles receberam um indulto, né? O Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, deu indulto para os dois. Ou seja, se eles matassem alguém depois, eles iam ser réus primários. Cara, eu achei isso bizarro, né, Bernardo? Verdade. É um pouco da justiça brasileira. Se discute muito um crime doloso contra a vida, uma vida ceifada aos 22 anos, um crime com 18 estocadas de uma arma branca, não se sabe até hoje se é um punhal, se eles dizem que foi uma tesoura, mas a perícia dá que mais Mais um indícios. punhal que uma É tesoura. a É. maior probabilidade de um punhal com uma tesoura. E eles foram condenados a penas que beiravam 20 anos de prisão, cumpriram atrás da grade mesmo, cada um, nem 7, 6 anos É e brincadeira, né? 10 E meses. foram, receberam indulto, ainda no final de E a tudo. mãe da Daniela ela fala isso de uma forma muito, muito clara. Se fosse em outro país, por exemplo, Estados Unidos, ou eles estariam provavelmente recebendo cadeira Sim, elétrica, com ou certeza. uma pena É. perpétua. Uhum. Então, quer dizer, a gente discute muito o sistema de justiça do Brasil, mas veja, aqui já cabe um contraponto. É. Se fosse em outro país como Estados Unidos ou Austrália, o mundo anglo-saxão de uma maneira geral, provavelmente eles pegavam um dia de pena. Eles Caramba. seriam absolvidos, porque os dois julgamentos não foram por unanimidade. O Guilherme, que foi réu Não, confesso, cara, o dela foi bizarro, né? O dela foi. 5-2. E a Paula é o que a gente chama de 4-3 Photoshop. Um voto selou o destino dela, e aí eu consegui numa entrevista para o livro. Foi um júri acirradíssimo de Você versões. conseguiu falar com o júri? Consegui falar com o advogado que esteve na sala do júri. Ele me contou uma história que foi muito interessante. Ele falou: Bernardo, foi 4-3. A gente tinha muita mídia contra a nossa cliente, quer dizer, um voto selou o destino dela. E mais importante, tinha uma jurada que ficou muito em dúvida. E ela perguntava ao juiz, e É possível. pelo contexto no final, a gente percebeu que ela votou contra a Paula, mas votou sem convicção. E quer dizer, então é um dos julgamentos mais apertados, esses julgamentos de casos notórios da E não história da era para justiça ser, brasileira. né? Com tantas provas e tantas evidências, né? Havia Ou era? muitas provas, É. mas aí eu tenho que ser justo com as defesas. As defesas também tinham contra-argumentos. É porque que acontece? Há uma série da HBO sobre o assunto, eu falo isso com muita propriedade, com muita calma. Ela coloca as provas da acusação, que realmente são muitas, são abundantes, mas ela não dá o lado da defesa. Então, fica muito na cabeça do público só a parte da acusação e o promotor falando. E um resultado de 4-3, ele mostra que é uma dúvida. O júri é composto por pessoas comuns. Então, na cabeça das pessoas comuns, era uma disputa narrativa acirrada, entendeu? Então, por mais que houvessem e existiam muitas provas para a acusação, a defesa também, principalmente a defesa da Paula, porque a Paula nunca reconheceu o crime. Mas a Sim. dúvida era exatamente essa, se ela participou ou não. Que ele Exato. matou e que ela estava lá, acho que não havia dúvidas, né? Não, então, essa é uma pergunta bem importante para esclarecer a opinião pública. O Guilherme começou dizendo que foi ele que matou e queria defender a Paula, e as É. versões dele vão variando ao tempo. Então não há dúvidas que ele esteve no local, mas a última versão dele é que foi ela que matou, no momento que ele saiu, ele não viu, e ele se declarou inocente. Tá, a defesa técnica disse que era reflexo vagal, que a Daniela teve um desmaio, e aí acharam que mataram morto, enfim. Era uma defesa bem técnica. A Paula, e aí tem que ser muito justo com ela nunca mudou de versão. A defesa dela, desde o início, foi negativa de autoria, não estava no local do crime, estava no Barra Shopping. A gente É. pode acreditar, a gente não pode acreditar. Há como você falou bem, o Hugo da Silveira, que é uma pessoa que diz que viu Ele ela, né? identifica uma mulher dentro do Ele carro, né? identifica uma mulher dentro do carro. Morena. Há um teste de luminosidade que prova que ele consegue ver uma mulher dentro do carro. Então era possível que ele visse uma mulher naquelas condições.
Mas ela jura inocência até hoje. Mas ele desde o início falou que tinha uma mulher dentro do carro. Ele nem sabia quem era e ele foi na Isso, delegacia e falou: Eu vi isso, uma mulher dentro do carro. Então, isso. E no início ele não vê quem é, ele descreveu um semblante de uma mulher morena. uhum. A defesa da Paula entende que ele pode ter visto a vítima. Deixa eu entender um Foi negócio. ela. Nos Estados Unidos, você deu como exemplo, se não for por unanimidade, Não corria o pode risco de não ser condenado. o risco rio, Se não ser fosse por unanimidade, ela pegaria a prisão perpétua ou ou pena de pena de morte. morte. Você é a favor da pena de morte nesse caso? Não, Não? não. Eu sou contra a pena capital. Primeiro porque a gente pode ser vítima de erro judiciário, e eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo, eu acho que uma violência desse nível não se pune, ou não se dá o recado para a sociedade que ela deve ser punida com a mesma violência. Entendo a dor da vítima, sou solidário, e eu gosto muito de uma visão de Columbine, aquela massacre na escola. O que que você faria, o que que você sentiria? E aí eu me coloco, eu nem pai sou ainda, mas o que que você sentiria para uma pessoa que matou um filho seu, que matou um ente querido? Eu acho que eu me indignaria só com a existência dessa pessoa. Sim. Eu, Bernardo, tá? Tem Então gente que consegue perdoar em vida, né? Mas é difícil, né? é muito difícil. E aí eu gosto muito daquela cena de Columbine. Columbine foram 13 vítimas e dois assassinos, dois jovens que mataram os colegas. E aí na comunidade lá de Columbine, eles fizeram uma, uma, uma espécie de um local onde botaram 15 cruzes. Uma das famílias foi lá e tirou duas cruzes, porque ela não queria, não sentia que poderia haver uma homenagem para as vítimas e para os algozes. Depois se planta 15 árvores numa espécie de santuário. A mesma família vai lá Vai e lá. mata duas árvores. Essa é a indignação genuína de uma família, sabe? É a indignação de alguém que perdeu isso. Eu acho que só tem lugar de fala, Alexandre Aline, quem passou. Então, a genuína indignação da família da Daniela é muito compreensível e eu acho que eles têm todo o direito de contar a história e de buscar os algozes até hoje. Agora, eu acho que isso não cabe para o jornalismo profissional. Uhum. Então, na minha escrita e na confecção do meu livro, eu tentei ao máximo não fazer uma narrativa maniqueísta e mesmo sem concordar, eu ouvi todas as partes envolvidas no caso. Achei que era meu dever como Sim, jornalista. sem E dúvida. você ficou quanto tempo para fazer essa pesquisa toda? Você leu o processo todo, que eu imagino, nossa, nem sei quantas páginas tem, as entrevistas que você fez. Quanto tempo você levou para ter esse livro finalizado? As pessoas me perguntam isso, é muito interessante. Isso é o trabalho de uma vida. É. Como é que eu escrevi esse livro? Eu passava as manhãs, quando eu era criança, eu tinha 9 anos quando a Daniela Foi em foi 92 o vitimada. crime, né? Foi em 92 e eu tinha 13 para 14 nos julgamentos. E eu passava as manhãs com a minha avó. A gente ia ao clube, fazia natação, fazia. A minha avó é falecida. Fazia futebol, tênis, e a minha avó era aquela dona de casa. Meu avô nunca deixou ela trabalhar, ela se formou em contabilidade. E ela acompanhava muitos temas de sociedade. Então, ela acompanhou muito o caso do menino Carlinhos, Sim. Por onde anda o menino por Carlinhos? onde Ninguém anda o achou Vinícius ainda. Carlinhos, a gente tinha vizinhos de Portugal que ligavam para ela, falavam assim, o Carlinhos já voltou, já apareceu, rezavam. Depois ela acompanhou muito caso que eu conto no livro da Mônica Granuzzi, ela vai ao julgamento da É. Mônica Granuzzi em 1990. A Daniela Pérez também, né? Daniela Pérez vai na porta da É. delegacia, é bem legal essa história também. E a minha avó, ela torcia, era muito comum, era uma novela nos anos 90 que parava o país, então ela torcia para o personagem da Daniela acabar com o personagem do Fábio Assunção. Eram umas coisas assim. E ela acompanhou muito o caso, sabe? E ela tinha uma mania que era a seguinte: ela lia os jornais, né, recortava, tomava as anotações, mas ela ouvia rádio. E aí no rádio é que se aprofundava, porque tinha É, debates populares, é. tinham as defesas, todo mundo falava, e ela ouvia aquilo e ia entronizando, e ela ia pegando, e aí o Guilherme de Pádua estava muito em entrevista, aí ela, mentiroso, não sei o quê. Isso foi até o julgamento dele. O julgamento dele foi muito ruim, porque ele foi muito performático, ele usou vozes em falsete, ele exercitou aquela coisa de ator, né? E dizendo que tinha um caso com a Daniela, que ele nunca conseguiu provar, que era uma coisa que eu. Nunca teve, né? É, eu gosto de falar assim, provar fato negativo é impossível. É. Então não era a Daniela ou a família Daniela que não teria que provar. Na verdade, ele nunca conseguiu um indício, por menor que seja, que ele tinha um caso com Tinha um ela. caso com ela. Também, se tivesse, não desmereceria nem nada, nem É. justificaria o crime, mas ele nunca conseguiu um mínimo resquício que provasse. Mas eu me lembro que o julgamento dele marcou muito a sociedade carioca, sabe? E a minha avó vibrou quando ele foi condenado, ela pegando as anotações, falando mentiroso, ele ia depondo. E aquilo me marcou muito. No julgamento da Paula, foi em maio. O dele foi antes. O dele foi em É. janeiro de Você 97. foi ao julgamento? Então, no julgamento da Paula, eu li no jornal, eu sempre nasci jornalista, que iam ter 15 vagas para estudantes, eu era do ginásio, né? Porque na época ainda tinha ginásio.
E aí eu falei pra minha mãe que eu ia fazer um trabalho na biblioteca, não ia poder ir na natação. Peguei um ônibus amarelo, acho que era 170. Olha que história louca. Falei, moço, me deixa o mais perto possível do fórum e com o jornal o Globo debaixo do braço. E aí cheguei lá, o julgamento era tarde. Cheguei lá cedinho de manhã, fui primeiro da fila, assim. Aí o cara me perguntou, pô, chegou cedo, né? Não sei o quê. Já depois chegaram os outros E ela chegou estudantes. cedo também, Ela né? chegou cedo, pra Olha, evitar o público. é. E aí o rapaz, eu nunca mais me esqueço, ele falou, olha, são 15 vagas, o julgamento está sendo disputadíssimo para estudantes de direito, não são para estudantes do ginásio. Eu tive uma crise de choro naquele dia, eu fui lá para fora, aí estavam as mães de Jacari, tinha coral de meninas acho que eles Vigário Geral, se não me engano, tinha uma pessoa que andava com uma tarja da Da justiça, sabe? Candelária, não era? Da Candelária, isso. Tinha uma pessoa que andava com a fardada, dizendo justiça é cega, o que que vai acontecer, e aquilo me marcou muito. E naquele momento eu descobri que eu ia, de algum momento, de alguma forma, contar essa história pela perspectiva dos jornais que eu lia. Você não conseguiu entrar? Não consegui Não. entrar, eu não disse. Poxa, que guarda também aí, tá vendo? Os meninos que ficaram lá não escreveram livro. Mas, Ele escreveu o mas livro quando e você você foi pra não. lá, Bernardo, você falou que a sua avó já achava, já estava condenando ele já, né, o Guilherme. Você também já tinha um pré-julgamento, né? Tinha, e vou ser muito franco, eu não tenho o menor orgulho disso. A minha avó, ela refletia muito os preconceitos da década de 90 que eu também encontro o livro. Ela nunca chamou o Guilherme pelo nome, por exemplo. Ela sempre chamava dele o homossexual. Ah, é? Porque nas revistas que a gente lia, as pessoas associavam a pretensa homossexualidade dele, que não me interessa se é verdadeiro ou não. Hoje eu Uhum. tenho certeza que isso não tem nada a ver com Ah. crime. É, ele não vai ser julgado por isso. É, As pessoas têm que ser julgadas pelo que elas fizeram, não pelas uhum. escolhas na vida Sim, pessoal. lógico. E vale a mesma coisa para Paula. Dizia-se que ela namorava com leopardos, frequentava casas de strip. Isso é um Ele era um problema dela. leopardo, né? Então, ele nega, isso foi muito colocado pela imprensa da época, que a gente chamava de circo midiático, que era a espetacularização do passado Do de pessoas Guilherme. acusadas por um crime, É. tanto dele quanto dela. Ela ataques misóginos, contra ele ataques sexistas. Hoje, e assim como a vida nos marca, né? Eu consegui andar para frente e ressignificar tudo isso. Eu conto no livro, você vê a declaração dizendo ele matou porque era um homossexual depravado. E se eu lia isso com 10, 11 anos, eu falava, caraca, eu cresci achando que a homossexualidade era algo negativo. Sim. Mas depois de muitos anos, eu consegui ressignificar isso na minha vida. E o meu livro final, isso é muito louco. Ele reflete o espírito do tempo hoje, sabe? O que eu pensei na década de 90, o que eu pensei durante parte da minha vida, hoje eu vejo que era errado, e que eu tinha preconceitos muito fortes que vinham da mídia, vinham das coisas que eram ditas na década de 90. Há um subtítulo, capítulo do meu livro que se chama Preconceituosa Década de 90. E mostra um pouquinho por que esse pensamento, como é que se formava esse pensamento na opinião pública. E só para fechar esse assunto, é muito interessante. Em 2012, tem 20 anos do crime, o Guilherme dá uma entrevista na Record. E a minha avó vê a entrevista, ela fica indignada com a entrevista. E aí ela chama a pessoa, Bernardo, você viu a entrevista do homossexual? Aí eu falei, vó, vamos parar com esse negócio de homossexual, né? Minha avó morreu em 2016. Aí não tem nada a ver isso com crime, mas ela ficou indignada comigo. Ela falou, pô, mas você vai ficar defendendo agora esse homossexual? Matou porque era homossexual. E aí pega uma entrevista do Gazola na época, eu boto até no livro que ele diz isso. Ela falou, porque era o que se pensava na época, sabe? E depois disso ela não viu o livro pronto, né, por causa de todos esses problemas jurídicos, e depois ela nunca mais falou comigo sobre o assunto. Que ela realmente não entendeu essa abordagem mais nova que eu fiz. Veja, isso é uma derrota, eu não tenho o menor orgulho dessa Mas história. naquele teu momento de estudante ali, você achava que ele era culpado mesmo, Eu né? achava, veja, a minha primeira visão do caso é muito formada pela imprensa. Então eu sou na década de 90 Você é influenciado levado. pelo circo midiático, não tem Você é dúvida. Não, levado mas ali. aí depois você leu o processo todo. Você conversou. A Glória Pérez também te deu entrevista? Eu conversei com ela com uma pergunta que todo mundo faz. Tive uma conversa com ela em janeiro de 22 no gabinete do desembargador Moinhos Pinheiro, que funcionou como promotor no caso. Ele cedeu o gabinete. Ela vai com o filho dela, que é o Rodrigo Pérez, que é criminalista. A gente teve uma conversa serena, transparente, franca, mas que não evoluiu para uma entrevista formal. E eu acho que faz parte da liberdade de expressão não se manifestar. Uhum. Tá, aí você leu o processo todo, você entrevistou várias pessoas ligadas aqui ao caso. Se você fosse jurado lá nesse julgamento, você ia ser um jurado que com propriedade para falar, né? Porque você estudou e pesquisou. Você condenaria os dois? Essa pergunta me fizeram no Metrópolis. Eu condenaria os dois com as qualificadoras por homicídio duplamente qualificado. Eu, Bernardo, tudo que eu estudei lendo o processo, como você falou, entrevistando as defesas, a acusação, ouvindo todos os lados, se jurado fosse, eu não fico em cima do muro. Eu condenaria os dois.
Mas vamos lá. Hum. Eu hoje tenho dúvida se a Paula Tomás teve um julgamento justo. Você acha que ela estava lá, ou não Eu acho participou? que O que ela, que você acha? eu acho que ela estava, e eu, se Aham. fosse jurado, condenaria ela. Mas ela sofre ali num ataque misógino durante a sustentação oral do assistente da acusação, da advogada Glória. Ela sofre um ataque sexista. E o advogado chama ela de carne de leopardo, espetacularizando o passado dela. Isso tem um vídeo, rola na internet, ele até tem dúvidas. Ah, vai soar desrespeitoso, mas ele fala. E é uma coisa que eu ouvi de uma interlocutora dela, que é jornalista, ela falou um negócio muito interessante para mim. Ela falou, Bernardo, rever o julgamento, né? Eu entrevistei todas as partes. Vê a pressão da época, porque ali tem uma questão sexista. E veja, ela foi julgada em 1997. Não tinha esse conceito de sororidade feminina que tem hoje. É. Quanto é que pesou essa ofensa misógina para aquele júri de 3 homens e 4 mulheres que a julgou? E quanto é que pesaram os fatos? A gente não sabe. Não, mas é muito difícil alguém ficar do lado dela. É, Ela tinha 18 anos, 20, sei lá, na época, e muito cruel. E tinha aquelas notícias também de pacto, sim. das tatuagens. E ela também chegou para esse julgamento com a calcinha vermelha aparecendo, né? Também tem isso no seu Isso é livro, relatado no né? estado de São Paulo. Até que o advogado É, briga com ela. pois é. Então, assim, Ela é difícil ter muito uma vaidosa, né? sororidade ali. Mas qual foi a real participação dela, então, no crime? Vamos lá. Ela foi condenada por homicídio duplamente qualificado. Tudo leva a crer que ela tinha muito ciúme da Daniela, depoimentos e tal. Ela tinha um histórico, e aqui não me interessa onde era, se era na Galeria Asco, mas ela tinha um histórico de agressividade. E tem essa testemunha que vê ela na cena do crime. Ela até hoje jura inocência e diz que não estava lá. Para você ver como o caso é complicado, em 1998 a mãe dela dá uma entrevista pro Globo. E a mãe dela confirma que ela estava lá 15 meses depois da condenação. Sim, a minha filha não matou o que ela diz nos jornais, minha filha só estava lá na hora do crime. Então, quer dizer, que tudo indica, nem a mãe acredita na versão dela, mas faz parte do Estado Democrático de Direito. Acho que ela tem o direito de jurar inocência. Eu não acredito na inocência dela, eu acredito que ela estava lá, mas se você me perguntar hoje, Bernardo, ela teve um julgamento justo? Eu não sei, por causa desse fato, dela ter sofrido um ataque sexista, ela ser uma mulher e O ter que 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 seria um escandalizar. julgamento justo para ela? Eu acho que é aquilo que eu falei no início, é a pessoa ser julgada pelo que ela fez. Eu acho que questões da vida pessoal, tipo, Botaram um peso maior ali. quanto namorados teve, porque isso Ah, isso aí pouco importa. É. é, Mas eu, no final das contas ela acabou cumprindo 6 anos de cadeia, né? eu entrevistei a Simone Schreiber, que está até agora nome especulado para o Supremo, ela é a maior especialista em trial by media no Brasil, que é julgamento pela mídia. Ela fala, Bernardo, isso também me chamou, abriu muita cabeça, tá? Isso eu não aprendi na faculdade de Direito. As pessoas não são julgadas só pelo que elas fizeram. Muitas vezes um júri, que é um julgamento por leigo, Elas são, né? pelas desqualificações que elas sofrem. Aí quando eu vi isso, porra, eu me toquei. Falei, cara, realmente, essa é uma dúvida que vai pairar sobre o É. caso. E eu não tenho dúvida que ela estava lá, tá? Eu formei minha convicção. Mas entendo que alguém possa dizer que ela possa ter sido condenada pelas matérias desfavoráveis sobre o passado dela, que eram muitas na mídia. Eu até boto no livro, capa do jornal O Dia, chamando ela de carne de leopardo, por exemplo. Então, assim, a gente hoje não sabe o quanto isso influenciou aquele Pesou julgamento. no julgamento. Uhum, uhum. Toma. É legal esse livro também, para quem não viveu nessa época, que você começa contando a história da Daniela Pérez, né? Quem ela era quando era criança, a história de vida, que ela era bailarina. E assim, a gente mergulha muito na personagem, né? Porque a gente vê o que que ela poderia ter sido, né? E não foi, não conseguiu. E essa história da novela também da época, que as capas de revistas meio que confundiam os personagens, né? Chamavam, ela era Chloe? Yasmin. Yasmin, Yasmin, Chloe era na outra, É, era a era Chloe, era a Yasmin imagem e de o aluguel. Bir, Yasmin e Bir, eles tratavam do assassinato da vida real com o nome dos personagens, né? Perfeito. Isso também era o circo É o midiático. O circo circo, midiático tem várias facetas. Uma dessas era confundir ficção e realidade. E a culpabilização da vítima também, quando o condenado pelo crime diz que ela o assediava, que é uma coisa terrível. Então você sempre tenta culpar a vítima, principalmente em crimes contra as mulheres, algo completamente Nossa, isso foi um condenável. absurdo. E eles eram apaixonados, né? Ela e o Raul Gazola, né? Era um casamento assim. Exato, testemunhos É, fartos, é. demonstrações explícitas de amor, então isso macula a imagem, né? Ou tenta macular a imagem, mas sendo muito franco, eu acho que a imagem pública da Daniela resistiu a esses ataques calculados do algoz dela, Também que foi acho. Também duplamente acho. covarde. Matou ela em vida e depois da morte continuou atacando atacando. a imagem dela, culpabilizando a vítima. A culpa É, nunca é da é, vítima. é. É. Vamos combinar. Agora, um fato importante também que eu gosto sempre de ressaltar, já que você tocou nesse ponto tão importante para as mulheres, Aline.
que é o assédio no ambiente de trabalho. Eu não estou aqui relacionando o crime com o assédio que ela sofria, mas era público e notório que ela era uma mulher Ela era assediada. assediada por ele reiteradamente no seu ambiente de trabalho. Quer dizer, é uma cultura tóxica, é uma tipo estrutural. É óbvio que ninguém ia prever que ia descambar num crime horrível desse. Mas como é a cultura brasileira? 30 anos depois, será que mudou alguma coisa? E a gente aí de relativizar essa coisa do assédio, de achar que é brincadeira, de que o homem pode assediar, não pode. Eu acho que tá mudando, Mas o graças a assédio, no Deus. caso dele, era um assédio por interesse, homem e mulher, ele tinha interesse nela, ele Não, confunde ali a ficção com a realidade, eles eram um casal na não, a novela ali, bronca né? dele é que ela não ia terminar com Bira. E ele queria que ela influenciasse Perfeito. a mãe dela, que era a escritora da novela. É. Por isso, Perfeito. Ele tocou no ponto. Ele pressionava ela para que pressionasse a mãe para aumentar o espaço do personagem dele na novela, na trama. E aí eles eram amigos, e ele ficava incomodando Ele ela. usa a ficção ali para mudar a realidade dele. Exato, exato. E ele tinha essa coisa de que se o Bira terminasse com a Yasmin, ele era muito ambicioso. Tá? Esse é um fato importante, assim, até que eu não disse na questão anterior. Um crime de pessoas que se conhecem conta muito o perfil psicológico. Então, assim, o Guilherme era muito ambicioso, parece que a Paula era muito ciumenta, isso os depoimentos que tem em volta. Eram pessoas que tinham uma índole, uma propensão a sentimentos menos nobres. E ele era muito, muito, muito ambicioso, queria crescer muito rápido na carreira e achou que associando a imagem dele à imagem da Daniela, a Daniela era apontada como a namoradinha do Brasil. É, a nova Regina Duarte. Que tinha tido o título da Regina Duarte nos anos 70. Ele diz até no livro dele que ele achava que eles podiam ser os novos namoradinhos do Brasil. Então ele Filha da faz... autora da novela, né? Exato. Então é. tinha uma. Ele se apropriava disso para tentar pressioná-lo, e aí vale um último destaque nesse ponto. Isso tem um artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo nos 30 anos da morte da Daniela. Com toda a pressão que ela sofria nos bastidores, no último dia ele mandou 3 bilhetes para ela nunca adotou nenhuma postura que pudesse soar como desonesta, que ela pudesse claudicar, que pudesse intervir a favor dele, mesmo com a pressão que ela sofria, em desfavor dos outros. Ela se manteve Em nenhum íntegra. momento ela cedeu Em ali. nenhum momento ela cedeu, ela se manteve íntegra até o último suspiro, pagou com a vida por isso. É, talvez Sabe, tivesse cedido, né? sabe uma coisa que me chamou muita atenção, você também, que a gente estava assistindo o documentário, né? É, a cena do crime, ela foi completamente modificada, porque começou a chegar um monte de gente com ela ali, o corpo da Daniela ali, e chegou gente da Globo, os amigos, e, Curiosos. cara, Né? a perícia não conseguiu fazer o trabalho direito ali, né? Como era louco, né, isso nos anos 90, né? Sim, sim. Uma outra coisa interessante também, que também era do circo midiático, que a gente está tocando nisso, chegaram muitos fotógrafos, e É, naquela semana, o que se expôs de fotos do é, corpo da é, Daniela, dos mais aham, diversos ângulos, aí veio uma fotonovela, e era uma coisa assim, uma exposição do corpo dela, sabe? Vitimado ali numa posição, poxa. E parecia que as revistas competiam para ver quem tinha a posição mais Assim, sangrenta, então isso também é algo a se criticar, sabe? Junto com uhum, as fotos do casal, que perde completamente a razão de ser depois de um crime desse, você ficar publicando, tanto que no meu livro eu não uso. é, Eu não me permito usar, tem uma foto dele que são os 4 personagens, porque tinha interesse historiográfico. uhum. A fotógrafa, se até puder mostrar a foto, a fotógrafa, ela é uma foto que ele tá olhando para ela em vez de olhar para a câmera. Ah, eu vi essa foto. E a fotógrafa, eu entrevistei a fotógrafa, ela me disse, ela Caraca, falou eu assim, vi "Ah, essa foto. ela falou, Bernardo, a foto não Incrível. mente, não tinha orientação para postura, não tinha orientação para nada. Ela falou, ela não fala vai, mas era a expressão dele, fugiu a frase que ela falou agora. Eu Mas ela lembro fala, a de ter lido fotografia não isso. mente, É, era o espírito deles, alguma coisa assim. Agora me fugiu, essa aí, ó. é, é. ah, é. né? É, tem como Essa, mostrar? Mostra olha, ali, olha ele olhando mostra ali. para ela. Olha Ele ele olhando para ela. ali Todo mundo tá olhando para a câmera, ele né? negligencia a câmera, parece aquele enredo do Segredo dos É, Seus Olhos, aquele filme é, argentino. é. Nossa, é bizarro. E o que que aconteceu quando você publicou o livro? Você sofreu ameaças? Que tipo de ameaças de quem? Então, vamos lá, essa é uma questão também que eu gosto muito de esclarecer ao público. Eu sempre tive nesse livro muito medo de sofrer uma ordem de censura, mesmo com a decisão favorável do Supremo Biografias não autorizadas. Pelo histórico das partes. A Paula Tomás ingressa contra Isto É com uma ação que vai até o STJ por direito ao esquecimento, Esquecimento. e a Glória Pérez, em 93, ela chega a conseguir, a família da Daniela, né, liderada pela Glória, para ser muito justo, ela consegue a proibição de um livro chamado Crime da Novela das Oito, feito pelo jornalista Sérgio Souza. O livro sai das livrarias, depois volta, tem uma guerra na justiça.
Então, sempre fiquei muito receoso de sofrer uma ordem de censura, mas eu gosto de trabalhar com a justiça e com os fatos. Tanto nas conversas com interlocutores ou com a defesa da Paula Tomás, quanto na conversa que eu tive com a Glória e com o Rodrigo, em nenhum momento ninguém me ameaçou, isso não passou nem perto das conversas. Então eu me senti muito seguro depois de ter falado com a defesa da Paula e com ter tido essa reunião com a Glória e com o Rodrigo. Em relação ao condenado pelo crime, aconteceu uma situação muito. Você não fala o nome dele? Falo, Guilherme, Fala. mas às vezes falo Ah. condenado também, falo. Eu não chamo mais ele de homossexual, porque hoje eu vejo Não, que isso não tem sim. nada a ver, mas às vezes chamo ele de condenado. Aconteceu uma situação muito interessante, Alexandre, que foi a seguinte: veio a série da HBO, a série da HBO se nega a ouvi-los e a ouvir as defesas técnicas. A defesa da Paula chega a falar, por favor, então já que vai falar do caso, deixa eu apresentar os contra-argumentos, que para mim parece absolutamente legítimo. E aí, tanto o Guilherme quanto a última esposa dele, que eu não vou falar o nome, eles vão ao Instagram e falam: que absurdo, gravam vídeos, não estamos sendo ouvidos, a gente conseguiria. Aí eu já estava tentando falar com o Guilherme há anos, mandei vários e-mails para a igreja que ele era Foi na pastor. mesma época que saiu o livro, que saiu a série? Foi mais ou menos Foi, na o livro mesma saiu época, 3 né? meses depois da série. Tá. E aí ele já estava na imprensa se vitimizando. Eu não fui ouvido, a série da HBO é muito parcial, eu conseguiria. Ele fala que eu conseguiria dissolver algumas das teses, derrubar. E assim, eu sempre tive vontade, com os condenados pelo crime, de fazer não aquilo que ele fez no Ratinho, vou lá contar a minha história. Eu tinha vontade de Ah. fazer uma entrevista estruturada. O que é isso? Eu conheço muito processo, eu conheço muitas declarações dele ao longo do tempo, que eu fiquei anos pesquisando isso em arquivos públicos, Biblioteca Nacional, e ele deu muita entrevista, então ele tem muita contradição nas falas dele. Então eu queria fazer uma entrevista estruturada, pegando, ó, isso aqui você falou tal dia, aquilo aqui, Uhum, essa circunstância é essa, passaria até as fontes para ele, a gente poderia até uhum, olhar na hora, e depois daria um tempo para ele falar livremente, também acho que é justo, só não quero assim, vem, me conte sua versão, vou ficar uhum, ouvindo, uhum. porque não faz o menor sentido. Então, sempre coloquei, a mesma forma das defesas, eu não peço para eles falarem, eu faço uma entrevista estruturada e depois dou um tempo para considerações finais. E ele nunca me respondeu. Mandei e-mail para a Igreja da Galagoinha, conversei várias vezes com o advogado dele, o doutor Paulo Ramalho, gostou muito da abordagem, de eu ter feito uma abordagem muito técnica, assim como os promotores também, eles perceberam a seriedade do meu trabalho. E aí o próprio Paulo Ramalho também tenta contato com ele, e ele nunca respondeu o direito dele. Como eu falei, liberdade de expressão também Sim. é não se manifestar. Ah. Agora, não fazia o menor sentido ali pra mim de dizer, não sou ouvido, sou um pobre Até coitado. porque você procurou, né? Aí eu mandei um direct pra a última esposa dele, falando, olha, eu vi a sua posição na mídia, vi a posição, ele não me responde, tô vendo que vocês querem um espaço, aí contei essa história. Eu gostaria de fazer uma entrevista estruturada, com umas 15 a 20 perguntas de 2 horas, e depois ter um espaço para ele falar livremente. E aí ela falou, ó, você toma cuidado com o seu livro, a gente Nossa. vai chamar um advogado, vamos falar muito mal, como se fossem formadores de opinião, entendeu? É, é. E aí a coisa ficou meio tensa. Vou ser muito franco, aí eu não posso culpar ninguém, tá? Vieram umas ligações estranhas no meu telefone, nos DDDs que eu Sério? não conhecia, no meio da noite, eu passei a não atender, um dia eu atendi, a pessoa deu umas risadas, foi uma coisa meio Ai, que estranha. Foi macabro. meio mórbido, hein? É, Não era cobrança. Aí eu conversei com, vou até precisar o nome, conversei com um jornalista que me orienta há muitos anos, ele falou, Bernardo, isso quanto mais você fica reticente, mais cresce. É. Eu acho que você deveria levar para a grande mídia. Aí eu conversei com o pessoal da Folha, eles fizeram uma reportagem muito séria, ouvindo todas as partes, ouvindo juristas, e foi uma das principais manchetes da Folha de São Paulo naquela semana, né? Uma reportagem, o jornalista se aprofundou, viu os prints, tentou conversar com todas as partes, foi uma reportagem muito séria. No dia seguinte não tinha mais nada. Pois O é. próprio Guilherme foi a gente no Instagram dele dizer que foi mal entendido, que não era nada disso. E eu fiquei Até sabendo. porque você fala sempre da defesa dele aqui. Total. Aqui assim, não é nada parcial isso aqui. Quem lê o livro O vê. Bernardo falou, são os dois lados. Ó, vamos fazer um rápido intervalo aqui na TV Max. Daqui a pouco a gente volta batendo um papo sensacional com o E Bernardo comendo Pascoaletti. aqui o E lanche comendo da maravilhoso Tia da Lanche Tia espetacular. Tá o Lanche. Instagram aqui pra galera pedir. Pode pedir também pelo iFood. Segura aí, a gente já volta. Ô, Bernardo, se você pudesse conversar com o Guilherme de Pádua, o que você gostaria de perguntar para ele e o que você gostaria de ter ouvido naquela época? Da entrevista que você não fez com ele. A principal pergunta, eu gostaria de fazer essa pergunta muito boa, nunca me fizeram, e eu sempre tive vontade de responder. A principal pergunta que eu queria fazer para ele é o seguinte: em novembro de 93, ele acaba de. Em agosto, ele quebra, né, a relação dele com a Paula, cada um passa a ter a sua versão.
Isso a minha avó que anotou, e aí nas pesquisas eu achei. Ele fala assim, ele fala pra imprensa, fala numa audiência, e fala, olha, eu não quero ser inocente. Eu quero assumir minha parcela de culpa e quero que a Paula assuma dela. Ele joga até uma provocação, eu não sou robô de advogado. E eu lembro naquele momento, Alexandre, minha avó falando, viu, esse moço é... Aí até parou Parou de ver. de persegui-lo, né, pela pretensa opção sexual dele, falou, viu, ele agora tá dizendo a verdade, ele tá assumindo a parte dele da culpa e quer que a moça assuma a dela. Ela achou muito digno aquilo dele, e ela anotou, recortou as revistas, e eu nunca mais me esqueço que no julgamento ele alegou inocência total. E eu lembro da minha avó furiosa, tá aqui, ele disse que era culpado no 27 de novembro de 93. Ela perguntou como é que o juiz não pergunta, ficou furiosa com o juiz do caso. Então era uma das perguntas que eu fazia, eu falava, Guilherme, aqui, né, tem 3, 4 declarações suas, você dizendo que era culpado, como é que você diz que é inocente no júri? Hum. Entendeu? Porque ele queria que a Paula também assumisse a culpa dela. Mas na hora do júri, cada um quer salvar a sua pele, né? Então, ele perde toda a credibilidade pra mim nesse momento. Tem aquele primeiro momento que ele próprio diz, poxa, eu fui pego de surpresa, eles não imaginavam que pudesse ter uma testemunha naquele breu. E aí Nossa, ele mas esse cara foi, assim, a foi... chave de todo o mistério, né? Se não fosse ele, ninguém ia imaginar. Ele é vivo ainda? É, É, você falou é, com ele? O Falou, Hugo? né? Não, ele é. morreu em 2012. Ah, ele Ele morreu? morreu, Morreu em morreu. 2012? É que a filha dele fala na série. Ah, é, a filha dele Aí fala, é dá, verdade, eu verdade. conversei com ela também. É, porque aquele lugar era muito deserto É, naquela época, né? E aí ele achou estranho e anotou a botou placa. a placa. Nossa, ele foi o salvador, realmente. E assim, que foi horrível é que o Guilherme de Pádua ainda foi lá mostrar solidariedade e tal. E a Vai com a Glória já Paula? sabia. É. A polícia já tinha falado pra ela. Foi ele, mas não fala Eles nada. vão no carro do crime. Gente, Eles vão no carro do eu não crime, posso nem imaginar essa mulher. os atores estavam se reunindo e eles vão na porta da delegacia prestar solidariedade. Ele conta isso no livro. Ele abraça o Raul Gazola, ele sente a lágrima do Raul Gazola bater no ombro dele. Nossa. Ele conta isso no livro. É uma coisa assim que você fica chocado quando lê, pela frieza dele ir a consolar a família, e é uma coisa que a Glória diz com muita propriedade. Se ele não tivesse descoberto, ele estava no dia seguinte no enterro, consolando a família, chorando. Foi preso no dia do enterro. Ele foi preso na. O que que aconteceu? Aí Madrugada. Foi logo depois. é, a- isso é bem pra gente também denotar. Quem descobriu a autoria foi a polícia. Por quê? Porque a polícia viu o corpo lá com 18 golpes. Isso deve ser um crime passional, não no passional no sentido de amor, eu conto, é um crime passional premeditado, de pessoas que se conhecem. Tá? Até explico essa polêmica no livro, com base no trabalho da Luísa Eluf, que é uma procuradora de São Paulo, que só trabalha com crimes passionais premeditados, enfim. Então são crimes de pessoas que se conhecem, e um crime com 18 facadas não é um crime para roubo. A Uhum, pessoa não dá 18, é um crime uhum. de ódio No coração, no né? coração, na traqueia. Então, é um crime de ódio, pessoas que se conheciam. E a polícia fala, então, o primeiro lugar que a gente vai é ver essa A testemunha. tesoura é alegação para não ser premeditado, é isso? A tesoura é alegação para não ser premeditado, que a tesoura estava lá porque pretensamente a Paula Tomás gostava de leite, cortava sacos de leite, mas é óbvio que a perícia é muito clara em dizer que tem muito mais probabilidade de ter sido um punhal, Hum. ou uma adaga, ou uma faca, do que uma tesoura. Eles alegam, ele, né, alega também de forma legítima que tinha uma tesoura por ali e tal. É porque E a arma do crime nunca foi encontrada. nunca foi encontrado. Eles sumiram, ou ele sumiu com a arma, como os pertences da Daniela não foram encontrados. A Daniela tinha uma pochete Com dinheiro, com né? 6 mil dólares. Isso também nunca foi encontrado, mas ele tem que ser justo. Eles foram inocentes, nem foram pronunciados pelo crime de furto. Tá? Eles foram condenados pelo crime de homicídio duplamente qualificado, mas pelo crime de furto eles não foram nem pronunciados, ou seja, não foram nem a julgamentos, a justiça os absolveu, né, de uma forma Uhum, técnica, assim. uhum. Agora, te interrompi. Volta o que você estava falando, estava na linha de raciocínio ali, eu acabei te interrompendo. Eu também perdi É? ali, e qual era a pergunta? Era do Você tinha, Guilherme. você tinha perguntado. Ah, não mais. É. Todo mundo aqui já passou dos 40, gente. O HD já tá Eu tô cheio. com 39, hein? Ah, então, então não, 47, 8, verdade, quase, você é já. mais novo, Bernardo. Fala, Bota irmão. Hã? o nosso Já é. quadro. Não, vamos botar que tem muita pergunta para fazer, tem muito livro para falar ainda. Temos aqui o nosso quadro Deleta ou Compartilha. Né? Deletou, não gostou, compartilhou, gostou. Bota a vinhetinha, Fabrício. Já quer entrar no Botafogo? Tá bom, vamos lá. Olha só, dependendo da sua resposta, Carlos Augusto Montenegro, deleta ou compartilha. ex-presidente do Campeão Botafogo. brasileiro de 95. Compartilha. Licença, Curte compartilha. ele?
Veja, Ah, mas aí é a opinião dele. conheço pelo Campeonato Ué, mas eu Brasileiro. tô perguntando, não tô dando a minha, ué. Campeão brasileiro de 95, é o que eu conheço do trabalho dele. Mais recente, sei que tem algumas críticas, mas eu realmente não acompanhei. Campeão brasileiro de 95 e responsável direto pelo Botafogo retomar a General Severiano, aquela negociação com a Vale do Rio Doce. Foi ele que capitaneou. Compartilho. Compartilha. Você não é Não, eu não convidada, sou né? entrevistada, não. Aliás, não, aqui é o Capita que tá na capa, né? É. Quem era esse goleiro aqui do Botafogo que tá na capa? Quer falar, Bacana. Aline? William Ah, o bacana. Willian Bacana? William bacana. Herói do Defendeu Botafogo. 2 pênaltis Mas na o presidente do final. Botafogo em 93, se eu não me engano, era o Mauro Ney, né? É, Perfeito. Mário Ney Mauro Palmeiro, Ney. mandato tempão do Emil Pinheiro. É. Quem vem aí? Olha aí. Compartilho, lógico. Eu tenho Gasola e muito Adriano. respeito pelo Gasola. Não conheço Ah, você pessoalmente. não entrevistou? Não Eu, conseguiu eu fiz entrevistar ele? alguns contatos, não tive retorno. Enfim, é aquela mesma coisa que eu disse, é a liberdade de Tem liberdade de expressão. expressão, né? E a Daniela, eu sou biógrafo dela, né? Por mais que eu não tenha conseguido falar com pessoas da família, com amigos, também direito deles, mas eu me sinto biógrafo dela, me sinto curador, de certa forma, também da história, sabe? Por toda a pesquisa que eu fiz, por eu não ser ligado a nenhuma das partes, e eu tenho muito carinho por ela, de Ela era verdade. uma boa atriz, eu não me lembro de verdade da novela, de Corpo e Alma, né? Ela era uma É. bailarina por vocação que entrou num papel pequeno, foi para um papel maior e no final, no segundo semestre de 92, estava arrebatando a audiência, era a nova namoradinha do Brasil. O futuro, tudo indicava que ela ia para o protagonismo. Era uma linha ascendente. Você via que É. era uma linha ascendente e ela era muito Carismática. carismática, politicamente correta para a época. Você vê que as respostas dela do impeachment, ela não era uma pessoa preconceituosa, sabe? Uma pessoa com tudo no lugar, com uma visão bacana de política. Tinha muito aquela questão apelativa, e veja, não estou fazendo julgamento de valor, não. Não, não. Vai posar nua, não vai posar É. nua? A Daniela falava, ó, Ela respeito recebeu o convite? Chegou a receber? receber. Dizem que chegou a receber, mas ela falava, ó, nem morta, não tem nenhum preconceito contra a cena de nudez, mas não é a minha. Quer dizer, legal esse Uhum, pensamento dela uhum. também, sabe? E sempre se posicionando, quando perguntaram pra ela do impeachment, e aí, Daniela? Ela falou, poxa, eu acho bacana o que está acontecendo, que eram os caras pintados, ela tinha a mesma idade dos caras pintados em 92. 92, né? O Mas ela Gasola é mais fala, velho, né? o Gasol é 15 anos mais velho que 15 anos ela. mais velho. E ela fala, mas o importante é atacar a raiz do problema para que isso não ocorra no futuro. Então eu tenho até uma admiração por ela, assim, e não escondo isso, sabe? Eu acho que a neutralidade é neutralidade possível, neutralidade absoluta, ninguém vai conseguir. Eu tentei fazer um livro no limite das minhas forças, não maniqueísta, tá? Mas também não nego que eu tenho uma admiração pela Daniela. Qual a reação do Gasola quando ele descobriu que foi o Guilherme de Pádua que matou ela? Ele conta isso na Ele, série. é, ele Na conta. série? Ele descobre no enterro, ele tem um surto de ira, as pessoas têm que agarrá-lo, enfim, ele fica muito furioso, imagina, né? Porque o Guilherme e a Daniela eram os melhores amigos, então ninguém esperava que isso pudesse vir dele, né? Eles tinham uma relação de amizade, além de uma relação profissional. Ele chegou a encontrar em algum momento com o Guilherme, não? Ué, ele foi consolar. Mas Não, depois depois que que ele soube, sabe, depois que né? ele sabe. Eu acho que não, acho Ele que nunca se chega aí na encontraram. cadeia, Eu acho que nunca se ou ao encontraram. Ele julgamento. não vai ao julgamento do Não vai Guilherme, ao ele só julgamento? vai ao julgamento da Paula. O julgamento do Guilherme estava nos Estados A Unidos. Paula hoje tá morando aonde? Porque ela foi fazer faculdade de Direito com o mesmo professor que condenou ela, não foi isso? Esse é então, um dos últimos aspectos que eu sei dela. Eu não trato muito de Aham. aspectos contemporâneos da vida das pessoas condenadas, até porque, como eles pagaram Sim, crime, sim, aspectos sim. hoje, Não, envolvem só por questão de filhos. curiosidade mesmo. Ela não sei onde ela mora hoje, mas ela estudou assim com o Moinhos Pinheiro, que foi o promotor do caso. Ele até me contou que ela era uma aluna, boa aluna, ela frequentava as aulas, tirou boas notas, nunca o provocou, sabe? Ele até conta de uma maneira bem, bem altiva essa história. E no último dia de aula, para pegar as provas, ela se aproxima dele, ela fala, eu tenho na entrevista dele, ela fala, nossa, o Felipe cresceu. Como assim? Eu sempre soube quem você era e, enfim, tive ali. Acho que ela, de certa forma, deve ter ressignificado aquele passado, né? Ela teve aula com o promotor que o condenou, e, enfim, passou. Não sei por que ela fez isso, também não especulo, mas ele conta essa história. Que no último dia de aula ela se aproxima, ela sempre foi uma aluna respeitosa, falou que tirou boas notas. Ele não fez nenhum comentário Ela muda o depreciativo. sobrenome também, né? Mudou o sobrenome. Casou, enfim. É. Mas é isso, ela tem aula com ele, e no último dia ela se aproxima e fala alguma coisa como, o Felipe, que era o filho que ela Uhum, teve com o Guilherme, uhum. enfim. E o Felipe já tá um moço, já tá um homem, fala alguma coisa assim, eles se despedem, cada um segue a sua vida. Foi a última vez que o desembargador Muniz Pinheiro vê
A Paula Tomás, ele até conta que ele ficou preocupado, né, dela estar ali na Uhum, aula, né, lógico. se ela ia ter uma postura provocativa, combativa. Ai, mas acho que só dela estar Ela ali já é pegou, uma foram 20, provocação. ela pegou 20 anos, né? Com Pegou 19, 18 e 19 meio, É, e cumpriu cumpriu 6, 6, 6 e né? é. 10. Cara, ela tem, assim, tem o direito de trabalhar, né? É, De estudar, né? e aí posso fazer uma parte? Tem uma polêmica muito importante quando ela vai estudar na Cândido Mendes, logo que ela sai da prisão. Porque a Daniela Pérez tinha Estudava estudado na lá. Cândido Mendes, o irmão da Daniela estudou lá, e a Ai, é uma Bárbara chance. Ferrante, que na época que é prima da Daniela, estudava lá. E aí surge uma polêmica, os alunos fazem um movimento para que ela saísse da universidade, a camisa Estrajando Assassino está entre nós, e aí acendeu polêmica no Rio de Janeiro. Eu lembro Pra disso. você ter uma ideia, a rua lá da Cândido Mendes, acho que é Maria Quitéria, Joana Angélica, não sei agora, eu não Maria. conheço muito o Rio de Ipanema, mas a rua chega a ser fechada por causa do embate entre os grupos dissonantes, a polícia tem que ser É chamada, mesmo? porque da mesma forma, ela Eu estudava estudava ali na administração. faculdade da cidade, que era ali Ah, então perto. você Será deve que, ter Acho que foi vivido nessa esse será que época. foi a momento. provocação ou não? Não se sabe. Não, Ela acho que diz é. que era perto da casa dela, e aí aquela coisa, a Acredito em nada que ela ressocialização é um fala. direito, não é? Aí, essa é uma questão essencialmente moral, não é uma questão jurídica. É, É. Ela tem o direito de estudar? também acho. Tem. Também Mas acho. será que ela precisa estudar no mesmo lugar que a Exato. Daniela, que a prima da Daniela Sim. estudou? Será que ela Uhum. sabia também? É difícil. Ela precisa morar no mesmo bairro da Glória Pérez. É, tem umas Não, Né? discussões ela que sabia são porque morais. esse professor diz que nem era da turma dela que ele dava aula, ela procurou para ele ser o professor. Então foi uma coisa meio Ela tinha muita forçada. inveja da Daniela Pérez, não? Todos os relatos dizem que ela tinha muito ciúme por causa das cenas e tal. Dizem que ela tinha muito ciúme. E aí Mas ela não queria ser a Daniela Pérez, né? não sei. Não sei, vai saber. Não, que ela tinha muito ciúme, há vários relatos nesse sentido. Eu já vi em redes sociais também falando que ela tinha inveja da Daniela. Eu prefiro trabalhar mais com os Mas fatos com verificados. Ela tinha. um Os ciúme testemunhos da das época dizem que ela cenas tinha um ali. ciúme doente, que era uma pessoa de índole ciumenta, É. não só nesse caso. E nesse caso a coisa florou de uma forma muito maior, até porque estava na televisão, E enfim. poderia ter sido outra atriz também, Ter né? sido. É muito A engraçado. Glória acha que, na verdade, o alvo era ela, né? A própria Eu vi Glória, isso né? na série, que por causa do. O Guilherme achou que ele estava saindo, Uhum. sendo preterido na novela, porque naquela semana houve uma redução na participação do personagem do Guilherme. É. É. Quando ele vai, era uma segunda-feira o crime, 28 de dezembro de 92. Quando ele vai na mecanografia, isso ele conta no livro dele, ele tem uma decepção. Ele acha que ele está sendo excluído da novela. Aí não se sabe se ele imaginou que ela contou pormenorizadamente do assédio que ela sofria para a mãe. Aí é especulação nossa, mas que naquele dia ele recebeu essa mensagem e a Glória fala que ele achou que poderia estar sendo excluído da Você é novela. advogado criminal? Não, Não. não. Então vamos lá, pergunta que eu vou te fazer. Você leu todo o processo e disse que condenaria, né? Sabendo, você teria estômago para defender os dois? Dá para separar esse lado? Não? Olha, no meu caso tem muito envolvimento com esse caso. Eu não sei se eles dois assim seria muito difícil, porque eu acompanhei o caso quando criança e tal, mas eu teria dificuldade para júri, não é muito a minha praia. Eu acho que é uma coisa que você tem que ter vocação. Não é, eu não sou muito vocacionado nem para promotoria, eu também não sei se eu teria tanto estômago para acusação. Eu acho que é um ramo do direito muito específico, Alexandre. Tem que nascer. Estômago. Tem Eu, que ter estômago, eu né? nasci jornalista. É, é. E é muito engraçado, eu faço questão de registrar. Eu fiz os 3 livros, ter feito mais de 300 entrevistas para os 3. 2 entrevistas me marcaram muito, com Delfim Neto e com Carlos Langoni, da equipe econômica do Figueiredo, porque eles estavam muito bem preparados, com anotações, livros. Foram aulas de macroeconomia que eu tive, assim, foram embates, porque eu vinha com muitas dúvidas, era a crise da dívida, e assim, eram muito, 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 muito bem preparados. E a outra entrevista que me marcou muito foi com Carlos Eduardo Machado, que foi o advogado da Paula Tomás. Ele é uma pessoa que defende ela com muita convicção, tá? A primeira entrevista que eu fiz, ele não permitiu que eu gravasse. E ele ficou até vermelho, eu fiquei até com medo de ele ter um infarto. E eu fiz 2 entrevistas grandes com defesa, acusação, com os 2 promotores e tal. E aí a segunda ele permitiu que eu gravasse. Ele tinha estudado o processo todo, lido todas as reportagens, deve ter feito uma preparação de uns 30 dias, e ele se preparou como se tivesse preparado para o júri. E eu vou te confessar, quando eu acabei a entrevista com ele, uma entrevista muito dura, assim, foi o mesmo tempo das outras, ainda tinha vários argumentos para falar, mas eu falei, ó, o que eu queria perguntar era isso, dei o tempo que nem eu dei para os outros, para ele falar livremente. Mas aí você vê a beleza da advocacia criminal, sabe? Que é a defesa e os argumentos e a forma entusiástica, vivaz mesmo, como ele defende a Paula, como ele acha que ela é uma inocente, pagou 7 anos na cadeia. Então isso me marcou muito também, sabe? Ele estava com o filho dele na hora lá e
com processo, consultando coisa. Parecia que ele estava fazendo sustentação oral É. num júri popular. Aí você vê como isso é vocação. É. A pessoa nasce para isso. Outro É advogado também é mesmo. muito bom, o Paulo Ramalho. Bota aí Os o promotores, próximo aí. O próximo, então você É. compartilha. Raul Gazola e Daniela Pérez. com certeza. Lembra da música? Então, vamos compartilhar Raul Gazola e Daniela Pérez. Sempre lembro da música. Wishing on a Star. Sabe. Eu não lembro de ter acompanhado de verdade ali o caso ali na época na televisão. Eu Lembro da acompanhei. música associada a ela e tal. A música marcou muito. A música marcou Marcou muito, muito né, a cara? audiência brasileira. É. As pessoas choravam, mandavam mensagem para as rádios. E o Wish não está essa versão dela é da Cover Girls, um grupo nova-iorquino. Agora, você falou muito da espetacularização da imprensa naquele período. A imprensa não aprendeu com esse episódio, não, porque anos depois a gente viu outros casos acontecendo. O caso da Eloá, por exemplo, né? Eu acho, vamos lá, essa pergunta é importante. Uma das coisas que o Paulo Ramalho fala, o advogado Guilherme, é que o maior legado disso, e aí ele fazia muito essa defesa, fala, era ter espaço para as defesas e principalmente, ele foi a principal voz, isso é até uma coisa que eu acho que a série retrata ele de forma muito injusta. Tá? Você pode gostar ou não gostar do Paulo, ele sempre foi um advogado, um dos advogados mais polêmicos aqui do Rio de Janeiro. É. Mas ele foi a principal voz que se insurgiu em 1993 contra ataques pessoais às pessoas dos acusados. Ele era conhecido como advogado do diabo e a minha avó odiava ele. Minha avó também não Essa falava bola muito também não dele. gostava. Eu até comentei com ele, porque ele participava dos debates populares na É, Rádio Manchete. é. E ele ia lá, dizia que não sei o que, começava com a coisa. E se o Guilherme fosse padre e a Paula Freira, mudaria alguma coisa? Jamais aceitou que o Guilherme fosse insultado a nível pessoal. E até é interessante, ele coloca uma coisa bacana pra mim. Falou, olha, no julgamento, se o Guilherme fizesse com esse negócio de leopardo, de homossexual, de pacto, essa questão do pacto que aparece na série, ela não é levada a julgamento, tá? Ele abandonaria o plenário, porque justiça não é vingança. Ele é uma pessoa, assim, muito, muito, muito digna, sabe? E ter levantado isso há 30 anos atrás é um negócio que me marca. Ele fala, eu acho que a minha contribuição foi mostrar para a imprensa o quanto é importante, primeiro, respeitar o direito de defesa, que com certeza absoluta, por mais indefensável que seja o crime, Todo mundo tem o direito. tem o direito de se defender, de dar suas versões dos fatos e cabe a um júri popular decidir. Mas principalmente de não atacar a pessoa a nível pessoal, pelas escolhas dela, a gente não sabe nem se é verdade ou não. E eu acho que nisso a imprensa melhorou. A imprensa também hoje já trata, quando fala de um condenado ou de um acusado, ela fala suposto, pretenso, para não fazer juízo de valor antes da pessoa ser Mas julgada. tem um exagero aí, porque às vezes a pessoa já foi condenada e ainda tá sendo tratada como suspeita. Tipo, Aí tá errado. o cara matou, todo mundo filmou, sei lá, Isso a acontece muito. imagem. Aí tá É errado. suposto. É, Aí não. aí tá. também. Aí é um é, excesso de de zelo. De zelo. É. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nós jornalistas, Aline, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa ainda vai ser julgada. Então, se a imprensa começa a tratar muito a pessoa, é que nem o caso da Monique. E hoje eu vejo muito, acompanho muito o caso do Henri, e comprei o livro, aliás, um Mas livraço do escreveu um jornalista. livro sobre isso? Não, a Paula Lacerda escreveu, um Já livraço, tem, já. aliás. E assim, eu vejo muito a preocupação da imprensa em não pré-julgar, trazendo A os Paola fatos. escreveu. Paola Ela trabalhou Serra, comigo na Band. ela trabalhou com você na Band, ela é muito gente boa. E alô, Paola, abraço pra você. Falou Paola. Sempre Mas mesmo. aí já aprenderam com o caso da escola base ali também, né? Nossa, que- Tem que fazer o pré-julgamento ali, né? E aí depois já não inocente. É. Então, e como esses casos vão para tribunal do júri, vão ser pessoas do povo que vão julgar. Uhum. Então a gente tem que tomar sempre muito, 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 muito cuidado para deixar que o julgamento seja mais isento, até para não acontecer isso. Das defesas, anos depois, falaram, foi julgado pela mídia. É. Então é um traço do caso que não houve na série, porque a série não ouviu das defesas, mas é um traço óbvio, né? Você, poxa vida, quanto a mídia contribuiu para o julgamento, a gente não sabe. Entendeu? Mas que haviam muitas reportagens desfavoráveis. Não era um crime comum, né? Era um crime com uma atriz nova, não tem sucesso como, na não tem novela das como. 8, Isso. filha da autora da Mas novela. aí que tá, a imprensa investigativa, eu defendo isso no meu livro, ela cumpriu o papel dela, trazer os Sim, fatos sim. da investigação, tá tudo Ah. ok. O que não pode é trazer aspectos da vida pessoal da pessoa que não se relacionam ao crime. Ao crime. Eu Mas acho aí, que isso a imprensa mas aí perdeu. as revistas de fofoca vivem disso. É, Essa é a exato. parte do ego, sei lá, Exato. Tinha uma amiga na época. essas revistas, por exemplo, tem uma que eu coloco no livro, não vou dizer o nome aqui, porque eu também posso me enganar, mas ela diz crime com característica nitidamente gay. Oi? É. O que é um crime Não- com característica? não Porque era tem por causa da menor arma, sentido. não faz o menor sentido. É. Isso influenciava. É. Isso influenciava. Então vamos compartilhar aí o saudoso casal, saudosa Daniela Pérez, né? Vamos para a próxima aí, Fabricião.
Vamos ver quem aparece. Montenegro. Daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo aqui também. Por favor. Assunto mais leve, né? Presidente Figueiredo. Olha, Aliás, esse foi o teu primeiro livro, não? foi o segundo que eu publiquei. O segundo que você publicou. O primeiro foi do Botafogo. O primeiro foi do Botafogo, mas o primeiro que eu escrevi foi da Daniela, mas ficou em hold. Sim, Ah, sim. Presidente Esse foi o segundo. Figueiredo. Figueiredo pediu em janeiro de 85 para o Alexandre Garcia, na última entrevista dele, uma entrevista para Manchete, até o título do livro, Me Esqueçam. É. Deu o último recado para o povo brasileiro. Ele pede para ser esquecido. Eu não esqueceria. Eu acho que a gente aprender, legar o governo dele ao ostracismo que ele pediu, privaria o país do capítulo final do regime militar. Eu acho que a gente precisa aprender com essas coisas. Ele teve momentos muito ruins, teve momentos bons, momentos positivos. Eu destaco os dois no livro e eu acho que ele não tem que ser esquecido. Ele tem que ser lembrado pelo que ele fez de bom, pelo que ele fez de O ruim. que ele fez de bom? É participar ali do processo de abertura? Eu acho que o melhor, ele teve dois grandes momentos. O melhor momento dele foi quando ele assinou a anistia, em 1979, que os anistiados puderam voltar ao Brasil. Aquele é um momento muito bonito da nossa história. E ele tem outros momentos legais também. Eu posso destacar alguns. O que eu acho mais legal, do ponto de vista simbólico, é quando em 1983 ele recebe no Palácio do Planalto os batidos em 64. Então ele recebe a família do Jango, ele recebe o Jânio Quadros, ele recebe. Agora vai me faltar outra pessoa que ele recebeu. Mas aqueles batidos, aqueles vencidos em 64, ele estende a mão. E eu acho que a anistia é isso, é esquecimento, é É perdão, perdão, né? é se reconciliar com seu adversário. Eu acho que é um momento muito altivo dele, sabe? Ele recebe a família do João Goulart enfim, recebe lá o Jânio Quadros, o Jânio olha pela janela e fala, nossa, como Brasília tá. Eu acho que você se reconciliar com o seu adversário, por mais que tenha sido um adversário no passado, eu acho que é um momento muito bonito. O Figueiredo é filho órfão de pai vivo. O filho dele combateu a ditadura do Getúlio, o pai dele, perdão, combateu a ditadura do Getúlio, foi preso para casa de correição, teve que se exilar na Argentina. Ele sabia o que era o amargo de uma pessoa estar fora da pátria por motivo político. Então, para ele, teve um significado muito grande assinar a anistia. E isso eu acho que é muito importante, sabe? Independente dele ter sido participado de uma ditadura, dele ter estado naquele momento final, dele ser uma pessoa que representa o regime militar, a ditadura militar, eu acho que ser esquecido ele não merece. Ele merece ser lembrado pelo que ele fez de bom e de ruim. Teve momentos ruins? Teve, principalmente na economia. Teve momentos bons? Alguns. Eu acho que a gente deve destacar todos. Você conversou com o Delfim Neto, né? Conversei. Foi uma aula que você teve, né? Cara, foi uma aula de política econômica. O Delfim tem um raciocínio muito rápido. Eu não sou economista. Esse livro que revisou ele foi o Dr. Hélio Gaspar, o jornalista Hélio Gaspar. E É fera. ele é fera. Ele me ajudou muito a preparar essa entrevista. Ele já tinha lido a parte de economia do meu livro. Ele falou, Bernardo, vai por aqui, vai por ali. Foi ele que conseguiu que eu fizesse a entrevista. Ele ligou pro Delfim, falou, recebe o Bernardo. Mas foi uma entrevista, assim, bem... uma das mais difíceis que eu fiz, junto com a advogada Paula Tomás, porque o Delfim é fera, é pensamento afiado o tempo todo. E não tem moleza pro entrevistador, não. Que ano morreu o Figueiredo? Morreu em 99. 99. Morreu em 99. Ele morre no Natal de 99 e até um dos motivos que eu escrevi o livro. Em agosto de 99 fez 20 anos da anistia. E o Hélio Gaspar escreveu uma coluna muito bacana, porque o Figueiredo estava em casa, estava de pijama e ninguém lembrou da data. E ele anistiou inimigos políticos, as pessoas que estavam no poder, muitas delas naquela época foram anistiadas por ele, puderam voltar ao Brasil e estavam participando da vida política nacional. Ele escreve um negócio que me marca muito. Gosto ou não do Figueiredo, ele tinha que ser lembrado naquela data. Então você deleta ou compartilha, Figueiredo? Compartilho. Compartilha? E quem quiser comprar o livro, tá vendo aqui, ó. Bernardo Braga, Me Esqueçam, Figueiredo, a biografia de uma presidência. Qual a editora, Bernardo? Editora Record, meus 2 livros de... Eu colocaria um não antes do título. Bom, eu não tinha pensado nisso, né? Não me esqueçam, boa. Né? Podia ser publicitária, hein, Aline? Você quer mudar agora o Foi só título foi do só livro do Bernardo? Não, por causa dessa história que ele me contou, eu não sabia sim, da você tá história, brincando. né? É uma entrevista dele Por causa da uma entrevista história. famosíssima dele para Alexandre Garcia. Sabe que tem um amigo meu que ganhou um Atari do Figueiredo? Mentira. Sério, visitando, estava em São Paulo. Por quê? Não sei, aliás, é empresário, aleatório meu amigo isso, né? Regis, empresário hoje, os grandes empresários de jogadores de futebol no Brasil. E ele conta, na época o Figueiredo estava em São Paulo, tal, eu acho que o pai dele conhecia. Aí o Figueiredo Atari, encontrou ele na rua e deu um Atari, presenteou ele um Atari. Na época o Atari era caro pra caramba, né? Sempre falando do Figueiredo, eu lembro dessa história que ele deu um Vai Atari. pro livro na próxima. Alô, Regis. Alô, Regis. Regis é fera. Aí. Baita empresário aí. Então vamos pra próxima aí.
Figueiredo. Pausa. Justiça. A Justiça Brasileira. Precisa encerrar na TV, não? Precisa encerrar? Então, peraí. Bom, te agradecer você que está aqui na TV Max com a gente. Encontro marcado na próxima semana com mais um convidado especial. Quer acompanhar a entrevista? Vai lá no nosso canal no YouTube, no Sobretudo Podcast. Valeu, até a Beijo. próxima. A Justiça Brasileira. Compartilho, sem Compartilha. dúvida. A gente tem muito problema no Brasil, mas eu ainda confio na justiça e acho que esse tipo de caso da Daniela tem que ir para júri popular mesmo. É disputa de narrativa, as pessoas têm o direito de expressar a sua convicção sobre os fatos e cabe a 7 pessoas do povo resolver a questão. Então, eu compartilho a justiça e continuo acreditando na justiça. Tinha um saberredo que falava, a justiça é cega, mas enxerga quando quer. Lembra desse saberredo? Vamos lá, então Quando compartilhou a quer. Justiça Brasileira. Vamos para a próxima. Aí ele, Aí, ó. Paulo Ramalho. Paulo Ramalho. Sem dúvida nenhuma, tenho uma admiração pelo trabalho dele. Eu tinha muito receio pela imagem que eu tinha dele da década de 90, tá? Mas como eu disse, é uma pessoa que fez o trabalho dele com altivez, com convicção, com idealismo, e foi uma das principais vozes a se insurgir contra ataques pessoais. Isso é uma coisa que eu olhando 30 anos depois, e veja, na época eu É. não entendia isso, nem eu nem a minha avó. Mas olhando 30 anos depois, eu vejo que ele teve um papel importante na conscientização da própria sociedade. Quando que você fez a entrevista com ele? Que ano, você lembra? Eu fiz 2021. Tá, porque eu conheço o Paulo, ele fez o meu divórcio, inclusive. Foi. Falou, né? É. Eu lembrei depois. Ele era amigo do meu ex-marido e aí ele fez o meu divórcio, então eu tive muito contato com ele e eu tinha muita curiosidade sobre esse caso da Daniela, né? Porque não tinha nada, Sim, só aquele livro tosco, né, que saiu no início, mas eu nem sabia dele, soube por causa do seu livro. E eu tinha muita curiosidade nesse caso. E ele falou na época pra mim que ele não falava sobre isso. Que ele já tinha tido vários convites, inclusive de fazer filme, de abrir tudo que ele sabia sobre o caso, mas que ele nunca ia revelar nada que ele soubesse. Por isso que quando eu vi a entrevista dele aqui no seu livro, eu fiquei feliz de você ter conseguido entrevistar ele, né? e verdade, eu também fazendo as minhas pesquisas tinha eu também achei lá, Paulo Ramalho não fala sobre caso em respeito a todas as partes. Uhum. Achei muito legal dele ter conversado comigo e ele realmente assim, ele visou a posteridade, sabe, Aline? Eu digo isso nos agradecimentos, ele não aliviou pra ninguém, nem pro Guilherme de Pádua. Ele falou que poderia ter ficado rico, inclusive, É, com ele não, expondo, né, o que ele aconteceu. não aliviou Uhum. pra ninguém nas entrevistas, botou os pontos fracos da defesa, colocou que o Guilherme falava demais, foi difícil defendê-lo. Ele realmente fez as entrevistas, ele leu o livro do Figueiredo, gostou, ele falou, Bernardo, eu vou fazer um trabalho visando a posteridade. Fez. E fez. Ah. Deu ali a parte da defesa do condenado pelo crime, tá toda lá, os pontos que ele colocou, entendeu? Porque eu acho assim, Aline, e eu acho que o mais importante não sou eu, não somos nós jornalistas que nos convencermos, nem as partes. Eu acho que tem que se convencer, Alexandre, é o leitor. É. Então eu tô todos os insumos e o Paulo ter participado do meu livro me deixa com a consciência tranquila de que o leitor vai ter acesso àquilo que a defesa do Guilherme pensava e aí ele faz seu juízo de valor. Eu acho que esse é o mais importante, é que a pessoa faça o seu próprio convencimento com os dados do livro. Mas era um baita personagem, né? Ele é um advogado de Nossa. júri, assim, É. brilhante. Olha, eu tive uma aula com Brilhante. ele de Direito no Jornalismo, eu fiz esse curso. Era a Denise Frossara, professora, e era ele o professor. Nossa, ele contando como ele ganhou um caso era um cara que estava sendo acusado de homicídio e a defesa que ele alegava é que o cara tinha deixado a arma cair no chão e ela acidentalmente disparou e matou a pessoa. Aí ele estava tentando convencer o júri de que isso era possível. Ele disse que levou uma arma para o tribunal de júri e falou assim: Ah, vocês acham que isso não é possível, não? Então eu vou pegar isso aqui, eu vou largar aqui e todo mundo saiu correndo. E ele ganhou a causa. Então, assim, até na aula, ele dando aula como professor, ficava todo mundo assim, sabe, encantado como o jeito que ele convencia mesmo as pessoas, né? Então, ele foi o melhor advogado, eu acho que o Guilherme poderia ter tido. Aline, ele conseguiu 2 votos pro Guilherme de Pádua, que era um réu, É, É. confesso, que é, mudou as versões é, dele ao longo do tempo. Então, isso é. Uhum. descredibilizava ele perante a opinião pública. Ele conseguiu 2 votos para absolvição do Guilherme de Pádua. E você contou esse negócio da arma. Ele lançou um desafio também no júri da Daniela, igual. Ah, Há é. aquela discussão do frentista, se ele poderia ou não ter Aham. lavado e a mancha de sangue ter saído, e dizia que usava querosene. Ele desafia o frentista durante o julgamento. Vou trazer um banco aqui, a gente mancha de sangue com querosene. Você lava? E o frentista falou, lavo.
E aí ele então manda trazer, o juiz não deixou. Pra ver se era possível na frente do júri lá. Lá Imagina vai, se eles fazem isso. imagina. E ele pediu a cariação entre a Paula e o Guilherme. A defesa da Paula não quis. Eles Ele acreditava na absolvição depois que você conversou com ele? acreditavam. Acreditava? Chorou sozinho no final. Ele conseguiu 2 votos. Era o pênalti que ele quase pegou, manchete do Jornal do Brasil. Quase. É o que 2 você votos falou. pro Guilherme de Lá Pádua, coisa fora pra estaria caramba. absolvido, né? Lá fora ele teria conseguido. Lá fora não. O mundo anglo-saxão, né? A defesa É. da Paula frisa muito isso. O advogado dela estudou em Londres, ele fala, pô, isso não. Ele acha uma excrescência, principalmente a diferença de um voto para condenar uma pessoa. Foi no Photoshop mesmo que No você falou, né? Photoshop. Então tá compartilhado aí o doutor Paulo Tá Ramalho. sumido ele, né? Tá, Acho que ele agora tá doente, né? tá mais light. Não, eu tive Tá com ele bem? no final do ano passado para entregar o livro, Uhum. tava bem, até então não sei se. Mas compartilhe. Quem era o Guilherme de Pádua antes de entrar na novela? Chegou a pesquisar um pouquinho sobre a vida Sim. dele? Sim, conta tudo aqui do Conta tudo Guilherme. no Lê o Ele livro? livro, tinha. ó. Ó, lê o livro, Bernardo. Quem era esse Tá lá cara? em casa. Você que entendeu, era um bom ator. Eu não entendo nada de atuações. Era Olha, era um ator Ah, um mediano. ator mediano. Mediano, ele É. tinha feito uma participação especial em Mico Preto e algumas peças teatrais no Rio. A principal dela, Blue Jeans, que fazia muito Blue sucesso na Jeans. época e Sim. Que tal. todo mundo odiava ele na peça, né? Que ele já É, tinha depois conta-se, batido em alguém, né? Na ele tinha um peça. histórico de agressividade. É. Ah, tá. Isso é perfil psicológico, pode-se falar Uhum, É, sem nenhum uhum, preconceito. Tinha um é. histórico de agressividade, de brigas, uhum. de confusões, ele tinha esse histórico. Ele é um ator de teatro, Carioca, não. mineiro. Não, Mineiro. mineiro. Mineiro, ele veio de Belo Horizonte. Ele, a princípio, ia fazer outro personagem, fazer o personagem Gino, tá? Que era um stripper, mas por questão de. Ele tinha um semblante mais jovem, o Guilherme Leme, que ia fazer Sim. o Bira. Eles acabam trocando, Putz. e depois o Guilherme Leme até especula: será que se o papel tivesse trocado, o crime não teria acontecido ou a vítima teria sido outra? Ah, mas É, aí não É dá pra especulação, é não tem. especulação. saber. É Especulação. especulação. É especulação. A própria Glória, né? Nossa, ela deve É. passar mil coisas na cabeça dela. Veja, eu acho que em relação à Glória, a gente tem que ter muito respeito, muita É, solidariedade por todo o trabalho investigativo que ela fez. total, Quem nossa. Eu fiquei conseguiu chocada, eu não sabia que ela tinha feito aquilo tudo. Eu vi pela De série. lá no posto, na casa, lá. Convencer, né, a Convencer. testemunha de falar. convencer as pessoas a falarem, o trabalho de investigação, porque veja, quem conseguiu identificar a autoria é a polícia, mas quem conseguiu as qualificadoras, provar que era um crime premeditado, Uhum, provar que conseguiu fazer um homicídio duplamente qualificado, foi a uhum, versão dela. uhum. Foi a versão dela E a que conseguiu questão as das qualificadoras. assinaturas também para mudar a Para mudar a lei. lei, que ela fez Nossa, que guerreira a ela. primeira lei de iniciativa popular brasileira, 5 anos depois da Constituição. Hum. Ela conseguiu tornando o homicídio qualificado um crime hediondo, que não era. O Não é, sequestro era, gente, o homicídio qualificado não era. Então ela faz um trabalho pela Daniela, sabe? E isso é muito bonito. A pessoa que representa alguém que não pode mais se defender, que não tá mais aqui, é um E é trabalho muita muito força, emotivo. né? É. E você Não, aí e deixa um atrás. legado, né, para outros crimes, Sim, né? Ela sim, mudou uma lei. sim, sim. E acho que o mais importante, é uma coisa que ela falava, é que a pena seja cumprida. Isso. Tá? Vamos, independente de resultado de julgamento, é 20 anos, cumpre os Uhum, 20 uhum, anos. uhum. Entendeu? Porque aí você tem uma adequação entre a gravidade do delito e a pena efetiva. Eu acho que às vezes a sociedade brasileira tem uma ideia de impunidade que não tem muito a ver com a justiça, tem muito a ver com a lei. É, Que você às é. vezes é punido, mas a lei é branda demais na execução da pena. Você até faz uma comparação com o assassino do John Lennon, né? Perfeito. Que ficou Ele preso, tá preso, tá né? preso até hoje, ele já 40 anos. ele foi condenado a 20, mas podia fazer condicional a partir dos 20. Já pediu 5 condicionais e a justiça não deixa. Uhum. Conselho de Sentença de Nova York é um crime só. É. É bem parecido com o caso da Daniela. Ele não tem peculiaridade, mas a justiça não libera ele, que tá 40 anos, como você bem falou, A atrás Glória das Pérez grades. chegou a ler o livro, você sabe? Eu mandei pra. Veja, isso é uma questão muito importante também. Quando o livro ficou pronto, eu tento não piorar o que é ruim, É. tá? Então eu não fiz lançamento. Eu pedi pra editora, não fazer lançamento para um livro é algo É. muito complicado pro livro, que é ali que você consegue uma boa Uhum. largada. Esse livro tinha perspectiva de fazer lançamento Rio, São Paulo e Brasília, no mínimo, eu não fiz. Eu pedi para editor um marketing muito sóbrio do livro, tá? Que a gente colocasse ele com muito cuidado na mídia. Sempre que eu me manifesto publicamente, tento fazer com enorme cuidado. Para não fazer o que a imprensa fez lá atrás. Exato, É. para nenhum dos lados. E Né? como em relação à mãe da vítima, a mãe da Daniela, eu gostaria de tratar assim ela como tratasse a minha mãe. Então, por isso que eu não fiz esse lançamento. E o primeiro exemplar quem recebeu foi ela, antes de eu receber o meu. Foi também um pedido meu para a editora. Tem questão de nota fiscal. Ela falou, não, Bernardo, eu fui lá,
Assinei o livro para ela, assinei um livro para um tio da Daniela, para uma prima, e falei, gente, mando deles, os meus exemplares, o autor tem direito a 20, né? Recebi quase uma semana depois, por questão de desembaraço e tal. Então eles foram os primeiros a receberem o livro e o que eu deixei sempre claro para ela, se um dia ela quiser conversar, eu tô aqui. Tem uma frase do JK que eu gosto muito, eu não tenho compromisso com erro. É um livro de mais de 600 páginas, com 1000 notas de rodapé, então assim, posso ter cometido algum erro? Sem dúvida nenhuma. E isso eu falo para todas as partes. Se tiver algum erro, vocês detectarem, tiverem a fonte, eu tô aqui para uma revisão, para uma segunda edição. Eu compromisso com erro eu não tenho, Alexandre. Eu fiz o meu melhor, tanto que hoje eu me aposentei. Não pretendo mais fazer nenhum livro na minha vida. Acho que eu Tem já. Não certeza fale disso? nunca. Tem Não fale. Eu certeza falei que eu disso? não ia casar nunca mais de novo Tem aqui. certeza? Ah, Acabou, né? Chega, né? Por aqui acabou, né? É. mas é algo É. que eu levo com muita, muita seriedade mesmo, sabe? Acho que é uma coisa que eu olho com muito, muito, muito cuidado, a forma como eu manifesto. Em relação a todas as partes, de novo, eu tento fazer uma coisa não maniqueísta, mas dando também não passo nenhum pano pro Guilherme e pra Paula, de forma alguma. Sim. É. A parte investigativa das provas, do processo, tá tudo aí. Meu livro é eminentemente baseado no processo, na visão das três partes que participaram do júri e nas reportagens jornalísticas do caso. É um livro de reportagem. Uhum. O, o Guilherme chegou a encontrar a Paula depois, quando eles saíram. Eles saíram juntos no mesmo período da Bem cadeia? próximo, Bem datas bem próximo. próximas. Eles chegaram a se encontrar em alguma. Você tem essa informação? Vocês Então, chegaram a isso se até encontrar em algum momento? perguntei, presumidamente, a última vez que eles se viram foi no Banco dos Réus. Foi no Banco dos Réus. E Nunca mais se viram. a que a gente presume, É, né? sim. Conversando com É. interlocutores Foi de campo, a naquele gente que eles presume. ficaram se beijando Teve uma e vez com que a eles mão. namoraram no Banco É. dos Réus. É. Isso foi bem no início do caso, e no julgamento, a Paula deu as costas pra ele, pra mostrar todos no plenário a ojeriza que ela tinha pelo É. ex-marido. Então, a última vez que eles se avistaram foi no Banco dos Réus e eles não trocaram um olhar de adeus. É muito louco isso. Ela virou as costas pra ele. E aí o julgamento foi desmembrado e presumivelmente a gente imagina que eles nunca mais se viram. Porque você falou, né, não vamos fazer o julgamento moral, mas tem um perfil ali psicológico do Perfeito. Guilherme né, de Pado, que já era um cara agressivo, tal, Ambicioso. ambicioso, tal. Ele foi diagnosticado como psicopata? Olha, essa é uma questão complicada também. Já vi vários podcasts, pessoas afirmando isso. Eu não sou médico, eu não posso afirmar. Há até um livro que diz que ele tem indicativos de traços de psicopatia. Como eu não sou Mas médico, isso não foi diagnosticado. que eu conheça, não há nenhum diagnóstico. Tá? Há alguma especulação sobre o assunto, com base em comportamentos de psicopatas que podem ser associados à conduta dele. Como eu não sou médico, eu preferi não abordar isso no meu livro, Uhum. tá? Até para não fazer nenhum julgamento que pudesse soar depois errado. Eu acho que a psicopatia é um transtorno, assim deve ser tratada. E eu acho que quem deve fazer isso é um profissional. Como não há um laudo, se Sim, houvesse um se laudo, tivesse um laudo, se mas... tivesse um laudo, com certeza eu daria, mas ele, É. até para ser solto, ele deve ter passado por psicólogos forenses É. e Não, por isso eu te nunca. perguntar se você acredita na ressocialização de psicopata. Vamos lá, eu acredito na ressocialização como instituto. Eu acho que a pessoa erra e pode voltar e acertar. Mas esse sou eu, Bernardo. É. Eu não tenho nenhum familiar que foi vítima de um crime doloso contra a vida. Então, eu não tenho lugar de fala. Eu, Bernardo, acredito na ressocialização. Acredito que as pessoas podem se corrigir, podem ter novos Mesmo um caminhos. psicopata? Mas é no caso de doença é mais difícil, Aí né? é Se a difícil. Se pessoa for um for. psicopata, aí eu não Pois É. sei. é, Aí eu já acho que Igual o é maníaco do parque, né? maníaco do Fala, me parque. prende porque eu vou continuar Eu matando. acredito na ressocialização como estudo. De psicopata, acredito que não, mas eu também não sou uma voz abalizada para Uhum. dizer, eu não sou médico psiquiatra. Eu posso dizer que, como instituto, eu acredito na ressocialização. Acho que a pessoa pode errar e pode tentar se corrigir e ter uma vida nova. Sinceramente, em relação ao Guilherme e a Paula, não sei se eles se arrependeram, é difícil, eu não acompanho aspectos contemporâneos da vida de Não, ambos. você falou. Dessa história toda aqui, desse crime bárbaro aí, o que mais assim te chamou a atenção? O que foi o fato mais marcante de toda essa história para você? Olha, são vários, mas eu gosto de deixar uma mensagem em relação à humanidade da Daniela. Daniela, ela sempre se esforçou muito no que fez, ela foi muito nova, ela passou para a companhia de dança, vacilou, dançou, ela começou aos pouquinhos na televisão, muita gente falava que a mãe dela botou ela na televisão, que ela não tinha curso de atriz, mas veja, é uma frase que eu gosto muito, empurrão na vida todo mundo leva, Sim, alguns, É, alguns claro. vão embora, outros É, ficam. é. Então, e me dá muita pena disso. Então, no livro eu tento resgatar a humanidade dela, sabe, Alexandre? De pensar, puxa, como foram as novelas que ela fez? A gente pensa muito na Yasmin, mas ela foi muito bem o Dono do Mundo. Tá? Ela Uhum. fez cenas muito expressivas lá, era a personagem dela, era do Yara. Fagundes, Dono do Mundo? É. Isso, Antônio Fagundes. Ela, nas últimas cenas dela, na segunda novela dela, ela contracena com Antônio Fagundes, com a Fernanda Montenegro, com a Malu Mader, em uma cena que é desmascarado, o vilão.
Então, assim, ela fez cenas expressivas na teledramaturgia brasileira, sabe? E o que eu gostaria que lembrassem do livro é não só do crime e da justiça, mas também da biografia, da menina boa que ela foi, da pessoa íntegra que ela foi, da menina talentosa, da bailarina, sabe? Da humanidade dela mesmo. Embora eu não tenha tido acesso a pessoas que conviveram com ela, a artistas que trabalharam com ela, não tive resposta a esse Não tipo de. quiseram falar? Eu nunca fui respondido, mandei para alguns e tal, e direito deles também. Mas eu consegui fazer um trabalho muito legal pelas declarações da Daniela, até antes mesmo do crime, sabe? Como ela se manifestava, como ela era É querida. bem grande a parte É, dedicada à biografia dela, né? isso sem Bem entrevista, grande. porque eu sempre tive como pressuposto que a gente não deve rotular as pessoas. Isso aconteceu muito com a Yara Amaral, o negócio do Batomuxa. O filho dela, o Uhum. Bernardo Amaral, ele fala: Poxa, a minha mãe hoje ela tem sei lá quantos prêmios Molière, fez É, 500 peças de teatro e a é Yara Amaral lembrada do pelo Batomuxa. Batomush. É. Então eu sempre tive isso em perspectiva e quis resgatar um pouco da humanidade dela no limite do que eu conseguia, com as fontes que eu tinha, com o acesso que eu tenho. Eu não sou uma pessoa do meio artístico, eu não tenho contatos no meio artístico. Então, assim, o que eu Mas consegui você fazer. conseguiu. Parabéns. Consegui fazer uma biografia Baita no jornalística. trabalho, né? É, É um perfil biográfico. Eu É. dizer que eu fiz uma biografia dela, não fiz, mas eu fiz um perfil é, biográfico e dei o meu melhor. Acho que é. isso me dá a consciência tranquila de me aposentar com a consciência, com a Olha essa consciência, aposentadoria aí. com a consciência tranquila. Se ela tivesse viva, o que você falaria pra ela? Eu sou espírita. É. E eu acredito que um dia eu ainda vou encontrá-la, de verdade. O E eu que que tenho. você falaria então nesse momento? Olha, o que eu falaria pra ela, Daniela, eu fiz o meu melhor e eu, sabe, eu acho que mais do que falar, eu conseguiria explicar pra ela tudo que eu fiz, tudo que eu vi. Ela deve ter visto que eu passei nessas entrevistas também, que não foi fácil entrevistar Imagina. as pessoas. É um caso que ainda acirra muita disputa narrativa, muito As entrevistas foram presenciais? presenciais, as pessoas ainda levam muito para um lado pessoal e eu acredito que eu fiz o meu melhor e acho que se um dia ela me encontrar, ela me absolveria. Te agradeceria. Eu não sei, mas eu acho que ela tem ciência que eu não fiz um trabalho igual da série, mas que eu fiz um trabalho complementar Hum, e fiz um trabalho jornalístico e Você acho gostou da série? uma Tem pergunta ressalvas. difícil. São trabalhos diferentes, é. são trabalhos abordagens diferentes, perspectivas diferentes e que levam a resultados muito diferentes. Eu, como telespectador, me lembra muito os anos 90. Pega uma mensagem muito viva dos anos 90, pro bem e pro mal. Mas eu, como telespectador, eu gostei do jeito que a série foi. Tirar o Paulo Ramalho Eu não daqui, por exemplo. gostaria de ter visto ele se defendendo na TV. No seu livro eu gostei. Gostei de ler, de ter as provas, mas eu não gostaria de ver a cara dele, sabe? Não sei, eu acho que foi, não Você Olha, não foi faria uma muito entrevista com certo. ele se ele estivesse vivo? Não, não sou mais repórter de eu, Não, mas polícia, uma vez eu graças queria a entrevistar o Deus. Bruno, você falou, não, não vai ouvir o mas eu, Bruno. eu acho É, assim, Aline, não, não. talvez ele, para uma série, aí eu acho que você pode ter ressalvas, e aí ressalvas até, somos todos humanos. Agora, a defesa técnica não se manifestar, aí eu tenho muita ressalva. É. Não chamar o Paulo, saber que o Carlos Eduardo Machado mandou lá, eu quero me manifestar, quero defender a minha cliente, porque a gente forma opinião pública. É. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão não é uma garantia nossa, é uma garantia da sociedade. E às vezes eu vejo as pessoas falando sobre o caso muito influenciadas pela série e elas não ouviram o contraditório. Às vezes elas nem sabem que não ouviram. Já partem do pressuposto da culpa e não ouviu o outro lado. Então É, isso é É o que eu mais. completamente diferente da série da Matsunaga, né? Totalmente. é. Que aí você Que ouviu é, lá e Aí, você forma aí a é o sua convicção. contrário. Né? né? E eu acho que para formar convicção, a gente tem que ouvir os dois lados, sabe? Então eu acho que esse é o nosso papel como jornalistas e concordo, acho que você ressalvar os condenados, já que foram pessoas condenadas, acho que até é válido dependendo da perspectiva, mas as defesas eu não vejo como não ouvi-las, como não deixar que elas exponham os seus Uhum. argumentos sobre o fato que está sendo narrado. Você pegaria um Uber com a Matsunaga, não? Ah, Pegaria ou não? pagaria. Pegaria? Tá bom. Ah, ela não teria motivo pra me Vamos matar. falar do Botafogo. Botafogo. Olha, eu sei que você tá com um projeto aí desse reconhecimento do Tri Mundial, tá correndo atrás, né? Como é que tá isso? Não? Não? Que trimundial! Tri Mundial. A gente Ele não conquistou o vai- Tri Mundial. A gente O quer um Bernardo não reconhecimento, trabalha com sim. ficção. Não é ficção Já isso. escreveu livro de ficção? Não, Não. então, olha, Bernardo, vamos começar a fazer essa pesquisa, porque Vamos, a gente vamos. tem documento, a gente tem. É um campeonato que ganharam na Venezuela, é esse? Não, foi um campeonato super difícil, que quando a gente Quem jogou o visitou o campeonato? Real Quem jogou Madrid, o campeonato? Tem não um que lembro jogou até a agora. Argentina na Quando a seleção. gente visitou o Museu do Real Madrid, É. tava lá.
exposto. Botafogo? Não, o troféu que o Real Madrid ganhou nesse Mundial. Então, Venezuela. para eles Na é Venezuela. importante, mas pra gente não. Eu Eu gostei acho que tinha do que ter esse reconhecimento da Sul-Americana. reconhecimento. Esse eu acho que. Ah, isso sim. Mas não Esse é eu acho que. reconhecido Esse como sim. título sul-americano, a Comebol, Então, é 93? equiparado, e aí teve um movimento para equiparar. O que é a Comebol? Na época a gente tinha no Brasil a Supercopa, lembra? Lembro. Que eram os campeões da Da Libertadores, eles iam Libertadores. crescendo. Só que os campeões da Libertadores poderiam ter times, por exemplo, o Grêmio disputou a segunda divisão em 92 e jogou a Supercopa de 93. Então não tinha critério técnico. Não. Então é uma coisa convite. Eram só os campeões da Libertadores. Como era a Mercosul também. O Flamengo é campeão da Libertadores e Mercosul, com mais respeito ao Flamengo. Mas em 1998 ele não chega nem aos playoffs do Campeonato Brasileiro. E o Santos e a Portuguesa são terceiro e quarto, não jogam o Mercosul. É. Então são torneios assim, oficiais, mas que não tem critério técnico. A Taça Comebol ela veio para suprir uma lacuna que era a baixa representatividade de times brasileiros e argentinos na Libertadores, porque naquela época jogavam dois de cada Sim. país, né? É. Então a Venezuela tinha o mesmo número que o Brasil, Brasil, e pior, era bem o começo da Copa do Brasil. Então o vice-campeão brasileiro, que era dificílimo você chegar, o time não jogava mais a Libertadores. Então, assim, era uma distorção. E aí, para corrigir isso, Era mais difícil conquistar, então, a Comebol que a Sul-Americana hoje, então. sim, Eram os sim. times Hã? muito melhores. Os times que jogam hoje os times que jogam hoje a Libertadores, naquela época jogavam Comebol. Jogava Por Comebol. exemplo, a Comebol de 93 jogou o Botafogo, vice-campeão brasileiro, o Vasco, terceiro colocado no Brasileiro de 92, e o Bragantino, quarto colocado. É. Jogou o Fluminense, que era o vice-campeão da Copa do Brasil, Sim. para tentar valorizar a Copa do Roubado em Brasil. 92 pro Internacional. Aquele gol do Célio Silva de pênalti, Uma que ganhou nas roubalheira, aquele Laranjeiras. pênalti. E eu torci pro Fluminense naquele jogo. E na Argentina a mesma coisa. Então era um time. O Peñarol jogou. O Peñarol, quando entrou em campo para disputar com o Botafogo aquela final, era o time que tinha mais título do mundo, tinha mais título que o Real Madrid. Era pentacampeão da Libertadores e tricampeão mundial. Para evitar isso, para evitar que os times Uruguai e Brasil, principalmente Brasil e Argentina, times que foram muito bem nos campeonatos nacionais, não jogassem nada. Era uma tendência que Ficassem veio da fora. Europa, veio lá da Copa da UEFA, aí veio a Copa Comebol, que era UEFA Comebol, até o mesmo nome. E o Botafogo ganhou com um time, assim, muito improvável, né, Aline? Muito Porque o improvável. Botafogo, o título foi em 93. Em 92, o Botafogo perde a final do Campeonato Brasileiro pro Flamengo. Se eu não me engano, se classifica em primeiro, né? Entre os 8 ou em segundo. Não sei se Segundo, o o Vasco, Vasco foi o primeiro. Vasco foi o primeiro. Mas o Botafogo tinha muito mais time que o Flamengo naquela Tinha. final. Mas o Júnior foi lá e acabou com o jogo também, né? Mas o E aí Botafogo. vem esse time de 93, que é outro time, é diferente do time de 92, não tem nada a ver. Completamente. Não, e é um time assim, que ninguém dava nada pelo time, todo mundo sem receber, né? Dificuldade 10 jogos do Campeonato financeira. Brasileiro sem fazer gol, um dos maiores jejuns. É. Paralela com o Comebol. E eles foram e conquistaram, e eu acho que eles são muito pouco lembrados, né? São. Eles mereciam muito mais reconhecimento, porque é um título internacional que a gente ganhou. E o Botafogo tá fazendo um trabalho esse ano que tá completando 30 anos, né? Se eu sou boa de matemática. 30 Exatamente. anos desse título. Então, o Botafogo tá tentando fazer algum evento para valorizar. O Inclusive, já deve ter Botafogo não falado com valoriza esse você. evento? Esse título, É aliás? engraçado, os torcedores do Botafogo não falam muito, né, sobre esse É um título título. pouco lembrado. Por isso que talvez É, uma equiparação à Sul-Americana fortalecesse a história. é, Porque foi um É campeonato. engraçado, eu como tricolor, eu vejo esse título aqui do Botafogo como um título sul-americano. é. Mas, por exemplo, o William Pra mim é, Bacana. o título do Vasco lá em 48, pra mim não é, mas esse aqui é. Esse é índice técnico, é O William perfeito. Bacana Sim, tem sim. muita mágoa, né? Ele ficou Sim. até em depressão, né? Por Quase não deu esse entrevista pro livro. William reconhecimento. Bacana, abraço pra você. Só que a Ídolo do gente. Botafogo. Um grupo de torcedores fez esse trabalho de trazer o William de novo Sim. com a gente. Juntamos ele com o Wagner, com o Ricardo Cruz, que foi o campeão de Eu 89. vi vocês E com os ele ficou goleiros. super feliz, sabe? Então eu acho que essa mágoa ele tirou um pouquinho, porque Ele a é um herói torcida do abraça Botafogo. ele. Ele é um Ele é herói, um sim. herói, ele é um herói do Botafogo, sem Não dúvida passa meio nenhuma. pela instituição Botafogo de não reconhecer seus ídolos? Que isso acontece no Não, o Botafogo. Botafogo não reconhece todos os seus ídolos. Que Reconhece, isso? acho que às vezes o Não tem isso Botafogo não no se É. perde Botafogo. um pouco na sua história. Vou contar uma coisa aqui. A taça da Comebol sumiu. A taça original. A taça sumiu? Sumiu. Essa taça não existe? Eles fizeram uma réplica. É. E quando o livro fez 25 Ou anos, eles expuseram ali a a gente fez uma réplica réplica e para os guardaram a 25 anos. original, tipo Júlio Não, a Rimet, original não. sumiu mesmo. Saiu Sumiu. matéria Ué, no os Globo. do Tri também. Os troféus do Tri Mundial também. Sumiram, enfim. Aí com 25 anos do título, eu fiz o livro e eu tinha a camisa da época, uma camisa da antiga Pro 11 com hologramas do Botafogo, um item raríssimo. Eu peguei, fui entrevistando os jogadores, fui pegando autógrafo, um espacinho para cada um, tá? Fiz uma pro Museu do Maracanã e uma para o Centro de Memória do Botafogo. Tá Então, lá no a Maracanã. do Maracanã tá lá na ilha principal, a do Uhum. É. Botafogo não está sendo localizada.
É mesmo, né? Eles estão Ué, construindo um museu, né? Então, vários itens estão guardados, não sei Eu já fui lá aonde. 3 vezes saber, eles não sabem onde estão. Vou até um dia lá procurar, deixaram eu ir, É, porque é uma coisa que me preocupa, né? A sim, história, sim. assim, do É. Botafogo, da minha Não, mas eu família acho que tá a ali. partir de agora a gente vai estar bem guardado com a nossa história, com esse museu que está sendo Sim, construído e vai ser bem você tinha legal. quantos anos em 93? 10. 10. Você tem lembrança desse título? Primeira vez que eu fui no Maracanã, Eu tenho também, à lembrança à noite. noite. É a Primeira primeira vez vez que que eu eu fui fui na à vida no noite. Maracanã. É. Primeira vez que eu fui na vida. Fui com meu avô, com meu tio, com meu Nossa, primo e tava com a minha avó. lotado, lotado, lotado. Cadeira comum. Não consegui ver os coxos, porque a pessoa da frente levantava, eu era muito lento ainda para levantar. Primeira vez que eu fui no Maracanã. 30 de setembro de 93 me marcou muito. Então essa foi a motivação para você escrever esse livro. Foi, na Foi, uma verdade, das. eu tava, como eu te falei, né? Tive todos esses problemas do livro da Daniela, essa insegurança jurídica, e aí foi até um jornalista um amigo que falou: Bernardo, não tem mais o que você fazer no livro da Daniela. Vai escrevendo, vai. Já fechou ali, Foca em né? outra coisa. E aí Que é difícil dar um ponto final, né? é difícil dar um ponto final, até para você manter a mão boa, calibrada, para quando você tiver que fazer a revisão do livro da Daniela, você já olhar com distanciamento. E eu tinha muita dúvida, Alexandre Aline, se eu ia conseguir fazer um livro do Botafogo, porque eu nunca gostei de fazer uma narrativa maniqueísta, dividir o mundo entre o bem e o mal. É. E por ser Botafogo, eu tinha essa dúvida. E o meu editor desse livro foi o Pascoal Filho, que morreu durante um jornalista bem conhecido aqui no Rio, morreu durante a elaboração do livro, e o Roberto Sander, Sim, tricolor. Roberto Santos. Uhum. E aí eu falei pra eles, né, que a minha primeira ideia não era fazer um livro do Botafogo. Eu conhecia bem essa história, mas eu queria fazer um livro sobre o Fluminense. A trajetória tricolor nos anos 90. Faria um corte que seria em setembro de 95, quando o Renato Gaúcho, um sábado à tarde, eu nunca mais me esqueci disso. Ele vai lentamente ao banco do São Paulo, ele dá um beijo no Tele Santana, na testa do Tele, antes daquele. Foi 1-1, ele fez um gol de falta, foi o último gol de falta dele com a camisa do Fluminense. Mas o resultado foi o menos importante. O que ficou, sabe, ainda mais nos anos 90, que era aquela coisa de provocação, a mensagem É, que ficou para a sociedade foi uma mensagem muito bonita, de reconciliação, de anistia. Eles tiveram aquele problema em 86 na Copa, 86, depois teve a quarta. 87, lembra que É, foi o Flamengo e Atlético, tinha aquela declaração na placar, quando a torcida chamou o Tele de burro, achei altamente ofensivo para os burros, aí vinha embaixo, Renato é, Gaúcho, tinha na placar. Isso marcou a minha infância, eu li assim e isso falava, era nossa, verdade. que briga É. horrível que eles tiveram. E ver aquela reconciliação me marcou muito, foi o momento mais bonito do Campeonato Brasileiro de 95, para mim não é o título do Botafogo, é a reconciliação do Renato e do Do Tele. Renato Tele. Eu nunca mais me esqueço, o meu tio falou assim, a gente estava vendo o jogo em Teresópolis, ele falou, Bernardo, esse sentimento chama-se, isso é altivez. Altivez, não sabia que era essa palavra. Eu falei, tio, o que que é altivez? Ele falou, altivez é que nem beleza. É difícil de escrever, mas quando você bate o olho, você sabe o que que é. Eu nunca mais me esqueci dessa frase dele. E é muita verdade, sabe? A gente vê aquilo. E é uma história muito bonita, porque o Fluminense naquela época era Fluminense, Botafogo e Santos, né? O Cruzeiro menos. Mas eram três timaços e todo mundo achou depois daquele 4-1 pro Santos que o Fluminense ia arrancar pro título. Fazia essa analogia com 92, o primeiro jogo do Botafogo Cruzeiro foi 1-1 lá. O Fluminense tinha dado uma goleada no Santos, a torcida empolgada. E aí vem aquele 5-2. Tava nos dois Você estava jogos. nos dois jogos, Dois acabou com a jogos. carreira do Alê. Aliás, Acabou com a carreira do 95 Alê. é muito engraçado, né? Teve dois jogos cruciais que acabaram com carreiras de bons zagueiros do, Brasil, do futebol carioca. O Márcio Teodoro, na final É. da Taça Guanabara, e o Alê contra o Márcio te Fluminense. adora, né? Márcio é, Teodoro. E o Alê. E o Alê, que também vinha jogando bem, se não me engano, ele vinha do Vasco, ele vinha numa bomba que enterrou a carreira dele. E ali começa a se desmontar o Fluminense. É. Até os três rebaixamentos, eles começam ali naquele Eu já não 5-2. acho o grande time, aquele time. De Aquele, 95. aquele time deu Que uma deu uma embalada. desmontada ali. É, Não é o time do Carioca de 95, que depois do brasileiro perde alguns perdeu de jogadores, Jair tá? pro É. Flamengo, o Vasco Lira também. Mas enfim, eu gostaria de contar essa história da perspectiva desse jogo do Renato, né, do Tele, que é um jogo que marca muito, até o jogo da volta de Contra o 99, Náutico. Fluminense e Náutico, com o Parreira no banco do Fluminense na terceira divisão, quer dizer, um tetracampeão do mundo, com todo o prestígio que ele tinha, o Roger surgindo para o futebol. Eu acho que às vezes no Brasil a gente desmerece muito para essa coisa de lacração, de rede social. Veja, o título carioca do Botafogo 89, você é especialista no assunto, é um título importantíssimo, talvez é mais importante que o é, brasileiro, que é a Conmebol. Eu até eu perguntei acho. para ela se é mais importante que o título que pode É, acontecer esse ano, por Olha, exemplo. pra mim porque é disruptivo na pra história do mim também. Botafogo. O título do Fluminense na Série C, se você pegar todo o contexto dos anos 90, é muito importante. Não é Assim, só pro Fluminense, não. Futebol carioca. Muita gente se esquece, na época, acho que era Paulo Fará o nome dele, da Federação Paulista. Ele ficava provocando o futebol do Rio, falando: o Rio não tem PIB para ter 4 times na primeira divisão. era o Fará, era o O Fará. Fará, ou o Botafogo e o Fluminense tem que acabar, ou eles têm Zé que se Roberto unir. Fará, né? Não me lembro Paulo agora. Roberto Fará. Era Paulo Roberto Paulo Roberto Fará. Fará.
E tudo aquilo que o Fluminense passou, sabe? Aquela dificuldade para voltar, o rebaixamento para a terceira divisão, as provocações que vinham da torcida do Flamengo, aquelas musiquinhas. Era a época da Fla Madrid contra o Vasco. É uma época muito provocativa no futebol carioca para quem viveu. Então eu ter visto essa história e ter acompanhei bem o retorno do Fluminense para a Série C. Eu acho que é uma história muito legal, uma história muito Tem que altiva ser mesmo. contada por um advogado, realmente. E tem as nuances Tem que ser aí contada por que uma vem advogada verdade. essa história. E aí, jurídicas. é, tem as É, nuances pra gente verdade, entender porque como a é que isso falsa história do outro aconteceu. não, tem Tem todas as mentiras contadas no meio do caminho. Eu acho muito bonita a história do Renato, o reencontro com o É Tele, bonito. a volta da Série C para Você lembra em elite de 96 que eu dizer que futebol. você Aí, pelado ó, se aí, ó. pudesse. Mais um livro nascendo aí, Agora, ó. esse miolo, como tricolor, o miolo ali, 95 para 99, é o miolo que a torcida esqueceu, assim, O quer Pascoal, esquecer. Pascoal Felipe falou a mesma coisa. Falou, Bernardo, isso aí vai ser um sucesso, um insucesso de venda, vai ser um fracasso. Porque a torcida do Fluminense não vai comprar esse livro, você não vai conseguir lançar esse livro, Não você vai vai, ser não apedrejado. vai. Só É. se título Desmistificando o Tapetão, alguma coisa Eu assim. queria contar a história como ela é. O Cláudio Duarte, como técnico do Fluminense, teve problema com o jogador, né? Eu acho legal O esse livro. Bahia pro Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro de Cara, você sabe que eu 96. apaguei muito na minha memória esse período, assim. 96, 97, Conclusões Eu da também 98. apaguei alguns períodos do Botafogo da minha Você memória. apaga da memória, é É. engraçado. É, porque a gente só se recorda das coisas boas, né? Nosso cérebro é muito inteligente. Por exemplo, a Série B do Fluminense de 98, onde ele é rebaixado para a Série C, era um regulamento completamente estranho. Na noite que o Fluminense foi rebaixado, ele poderia se classificar à segunda fase. Ele não ficou no final do torneio. Era um regulamento meio estranho, Ah. que ele poderia passar para a segunda fase ou ser rebaixado. E por uma combinação de resultados, ele acabou rebaixado para a Série C. Então, assim, é uma história bem... que tem muita... E aí você tá empolgado, o brilho no olhar ali, você quer escrever esse livro. Eu vou te Tá dizer, doido pra Tá escrever, doido pra escrever o doido pra livro. escrever. eu vou te dizer, esse era um livro Vou comprar porque eu sou teu amigo. É. Mas não tem... Mas não vou ler. não tem a menor condição Ah, é de importante, ué, a torcida saber o que realmente aconteceu. Faz parte da história, não dá pra apagar a história. Claro, Faz parte da história. É. Como o título, cara, veja, o Botafogo também, em 89, se não ganha 89, talvez pudesse ter virado o América. Ia ter muita dificuldade ali, o Emil Pinheiro, bom ou ruim, vilão ou herói, mas ele foi muito importante pro Botafogo naquele período, você sabe melhor do que eu. Muito. Como o Parreira, como a Série C também tem o seu Sim, peso na lógico, história tem a tricolor. importância do Fluminense. É, Esse livro é Você legal lembra da porque ele escalação do contextua... time do Botafogo, Não campeão? lembro. Não lembra? Não. Vocês não lembram da Eu escalação não do time do lembro de Botafogo? escalação nem do último jogo. O meu HD já está Ó, o cheio. time Eu acho que eu campeão, escalo, hein? pô. Você escala? Não, escala você. Qual é? Eu acho William que eu escalo. Bacana, William, O William, Perivaldo, Perivaldo, né? Cláudio, André André e Silva. Clay. Aí no meio tinha Suélio, Suélio, Nelson, e Nelson. jogou com 4 É atacantes. o Nelson Patola esse? É, o Nelson Patola. Suélio que jogou no São Paulo. Suélio que jogou no São Paulo, 4 atacantes. Alessio, Marcelo, Simval e Léo. Simval que jogava Eliel. no Português. É um bom atacante. Jogou com o Denner. É. Jogou com o Denner, né? Jogou com o Denner. E o Eliel emprestado do São Paulo. Aliás, um livro sobre o Denner. Tem livro sobre o Denner? Que eu conheça, não. Aí, outro para você escrever. Hã? Várias Eu ideias achei que aqui. você fosse hein, minha pra amiga, hein? livros. Porque autora no Brasil. Pô, eu tô com um livro aqui engavetado de infantil. Não tenho nenhuma É editora. difícil pra caramba, eu imagino. Muito legal o meu livro. É. Conheço o Mauro Ney, amigo da minha família. Ele tava lá, né, no evento que a gente Tava, foi. Super querido Mauro Ney. Deu várias entrevistas comigo. a gente também- Ele tava felizão, né, aquele dia de lembrar desse título. Ele fala da montagem do legal. time. Acho que ele me contou. Foi difícil montar esse time, né? Do Pra caramba, Botafogo, o né? São Paulo É. emprestando jogador de Isso, graça. foi isso, né? Foi a era pós Emil Pinheiro. É porque todos vieram de São Paulo, né? Suélio veio de São Suélio, Paulo, São né? Paulo, o Heraldo, que não ficou Heraldo. pra Comebol, mas É. fez um gol de empate no Botafogo e Flamengo, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca de 93. Você vai gostar desse livro, porque ele Não, eu contextualiza gosto de história, muito, né? Eu contextualiza vou ler até a isso também. história do Brasil, né, o que Sim, estava é. acontecendo no Sim, Brasil. fala até um pouquinho do caso da Daniela Pérez. É, exato. Ah, fala também? Fala. Você entra aqui no caso da Daniela Pérez? Fala. Final de ano, Já assim. tava ali já, né? Como é que Como aconteceu? aquele ano. Como é que aconteceu? Como é Time que... da Daniela Pérez. Flamengo. É lá do Flamengo? Do Flamengo. Tem fotinho dela com camisa do Flamengo. E né? o Figue- Guilherme de Pádua? Cruzeiro? Ah, eu acho que era. Figueiredo era tricolor. Figueiredo era tricolor. Figueiredo era tricolor. Figueiredo era É. tricolor. Figueiredo era tricolor. O Guilherme Fado, não sei. Paula Tomás devia ter time. Né? Nem quero saber. Ô, Guilherme, tem uns presentes aí, né? Guilherme, não. O Guilherme. Ô, Guilherme, tô falando tanto do Guilherme, perdão. Ô, Caraca. ô, Bernardo. Edita essa parte aí, pô. Ah.
Olha só, trouxe aqui da Editora Record pra Aline, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ah, Hoje, uma das obrigada. principais autoras nacionais, a minha romancista preferida, uma querida, uma grande É escritora. sobre o Rio de Janeiro? Não, uma ficção, Ah, falando sobre adoro o ambiente ficção. feminino. Adoro. Ela hoje talvez seja a principal romancista brasileira e Legal, tá. É legal. a escritora que mais vende livro no Brasil. Então, Vou ler, uma cortesia lá da obrigada. Editora Record, do Rafael Santos Seca, nosso marketing lá. E para você, Alexandre, Paulo César Araújo, Roberto Carlos outra Pô, vez, esse do é fera, cara. PC. Obrigado, Bernardo. PC hoje aí umas. Aqui, ó. Já batemos um papo aqui com o Carlos Evanei, já, ó. É, Ó, Carlos outra entrevista Esse é sobre ele. fera. PC aí é uma das pessoas mais associadas à luta contra a liberdade de expressão. Ele teve o Roberto Carlos em detalhes censurado, né? A justiça tirou de circulação. É. Teve ameaça de prisão para fazer o livro, multa de acho que R$ 500 mil, um negócio desse. Então ele lutou Caramba. muito para que esse livro tivesse hoje sem Tá à venda embaraço. hoje. Tá à venda. Não o Roberto Carlos outra vez saiu, né? Desculpa, o Roberto Carlos em detalhes saiu. Uhum. Ele fez o Roberto Carlos outra vez, tem quase 1.000 páginas, é o primeiro volume. E aí, acho que ano que vem sai o Roberto Carlos outra vez, segundo volume. Uhum. É um livro que, mais do que o livro em si, eu acho que todos os livros que vieram depois, como o meu, devem a ele. Sim. Porque se o meu livro chega sem embaraço ao mundo dos leitores hoje, é porque ele brigou, ele se arriscou de prisão para que a gente hoje pudesse publicar livremente. Então Abriu as portas, né? vai todo o meu respeito e minha consideração pro Paulo César Araújo, que além de um amigo, é um jornalista que eu admiro demais. Esse é um Legal. abração pra você, ó. Obrigado pelo presente. Parabéns pelo trabalho. É. E tem um livro ali E que esse aqui é para fascina pela sua jornalista, disciplina. exatamente, Esse para me Ingrid domina. Costa, Esse é pra Ingrid Costa. jornalista Não é pra tricolor. você, Não, viu, eu amor? sei. A Ingrid trabalhou lá com a gente lá no Fluminense. Tá aqui, ó. Vou entregar em mãos pra ela. 73 aqui, ó. 50 anos esse ano, é um título importante também do Fluminense. É verdade, 50 anos, o 50 título de anos. 73. Será entregue aqui. O seu tá chegando, Alexandre. Não Ó, chegou hoje, mas em breve trarei. você sabe contra quem foi a final, né? Hum, Flamengo. Flamengo. Quem hum, ganhou? É. Bernardão, você tem projetos agora? Livro não, você parou, né? Parou. Não, depois desse podcast, ele vai repensar essa Olha, aposentadoria. isso é muito engraçado, porque eu me sinto um autor aposentado mesmo. Eu sempre fui vocacionado para escrever, sabe? Desde muito novo, desde o julgamento da Mas se tiver Paula. alguma história que Pô, te que é um mova, negócio. Aí, Aline, eu acho que livro no Brasil você ganha inimigo, ameaça de processo. Você tem processo, não? Graças a Deus não, porque eu passo uma pesquisa. Inimigos? Inimigos, eu acho que eu tenho alguns. Ganhou um dinheiro, não? Não não, ganha, livro né? não dá dinheiro. A gente sabe, né, A gente amor? Livro A não tem gente sabe. retorno, mas tem muito problema. Livro é E- tipo um filho, né? É um filho nosso, que você Exato. fica feliz porque escreveu, você deixou um legado. É isso que eu sinto dos meus livros. Eu tenho esse sentimento também, mas agora eu acho que eu quero mais me dedicar à vida pessoal, sabe? Curtir a minha aposentadoria, chego no meu trabalho, sou advogado, então eu não tenho nada o que fazer, eu cuido de mim, sabe? Cuido da minha saúde. Fazer esses livros, principalmente nos últimos anos que eu já trabalhava, foi muito desgastante a nível pessoal. Imagino, Muito imagino. desgastante. São finais de semana que você perde com a família, É, é hora do almoço que você vai para a é. Biblioteca Nacional, É. é final do dia que você tem que escrever até meia-noite, no dia seguinte tem que estar pronto para reunião. Então eu acho que essa foi uma fase, acho que a vida é feita um pouco de etapas E e tinha eu muita pressão da editora, não? tinha, no Tinha, lançamento da Daniela tinha, teve, ele tinha, tinha. porque realmente para lançar o livro da Daniela foi um parto, Um porque parto foi mesmo. difícil eu tirar o livro, eu quase enlouqueci minha editora executiva lá, Duda Costa. Duda, um abraço para Uhum. você. Na época ela ficou fula da vida comigo, porque o livro da Daniela, os outros dois não, mas o livro da Daniela foi difícil. Eu era muito detalhista, muito preocupado, e teve a série antes que não ouviu, então eu fiquei mais preocupado. A minha responsabilidade acho que aumentou Uhum. de trazer ao público a história completa e ao mesmo tempo se sente muito responsável, sabe? Eu tenho muito desvelo pela memória da Daniela, então eu me sinto muito, muito, muito responsável por aquilo que eu escrevo e realmente, para entregar o da Daniela, foi a força. Vocês tiveram que tomar de mim, porque o livro já diagramando, indo para a gráfica, eu parei as máquinas, tem um erro, isso não tá bom. É um sentimento muito de autor. Posso fazer um destaque final? Lógico, Pode. pô. Deixa eu te Por falar favor. só uma frase que me lembrou, que eu ouvi uma vez do Zuenir Ventura, que eu me identifiquei, não sei se você vai se identificar. Ele falou: eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Uhum. Eu achei muito legal Não isso. conhecia, mas me identifico. Porque eu adoro ler coisas que eu escrevi. Eu É. falo assim, caraca, eu escrevi isso. E eu gosto muito de ler Você coisas leu que o eu livro escrevi. depois? Cara, o da Daniela eu leio quase toda semana, os outros dois um É pouquinho. sério? Outro dia eu tava lendo o meu de 89, né, É. amor? Aí ele: o que você tá lendo no seu livro? O da Tô querendo Daniela, ler. o meu livro da Daniela é com subcapítulo, então eu consigo ler de forma descontinuada. É, Volta e meia eu pego ele, abro numa página e leio o subcapítulo e penso e medito e falo, será que eu fui justo? Será que isso aqui tá certo? Será que não tá?
Não, tá na hora de partir Não é pra a sensação de outra. fechar o ciclo, assim, ó, escrevi, acabou o ciclo, Eu acho que eu tenho que eu não pego no livro. Eu acho que eu tenho que tirar os livros da Daniela da minha casa, porque se eles É. continuarem na minha casa, eu não consigo. Ele fica na estante, eu puxo ele, aí eu leio um pouquinho. Ontem eu ia sair de casa, aí ia encontrar um amigo, a gente ia de Uber pra Zona Sul, eu moro ali na Lapa. Aí ele falou, Bernardo, eu vou atrasar 15 minutos. Não deu outro. Quando eu vi, eu já tava com o livro da Daniela na mão, lendo, raciocinando. Quando eu vi, eu nem vi os 15 minutos passar. Então é uma coisa que eu realmente tenho que me policiar. Tem que fechar o ciclo Tem que me para começar policiar. outro, abrir outro. Que três, É, deixa eu mostrar É. de novo os Não, livros e aqui. 3 de assuntos totalmente diferentes, né, um do É. outro. Tem que ser 4. Dá sorte, 4. Aqui, ó. Não, dizem que tatuagem que tem que ser ímpar, né? É? É, número Sempre tem ímpar. tatuagem. Não, eu sou supersticiosa, eu né? também, eu sou Foguense, Botafogo. né? Então, Não esqueçam Figueiredo, biografia de uma presidência. Aqui, ó, dica para você aí em casa. Depois, se você gosta de futebol, não importa o seu time, Botafogo ou não, eu vou ler esse livro aqui, porque eu gosto de história de futebol. Vou ler todos, vai inclusive. gostar. A Estrela Solitária Brilha na América, 1993, título da Comebol. E o livro da Daniela Pérez, biografia Crime e Justiça, nosso querido Bernardo Braga Pascoaletti, fera demais. Ele ia fazer a Não, vai fazer, consideração tem várias final. considerações, para o que você quiser aqui, você É. manda. O que que acontece, gente? Eu sempre gosto de falar nesses podcasts que eu participo, nessas entrevistas que eu coloco. O autor de um livro, ele é a face visível de um trabalho. E eu acho que a responsabilidade é minha mesmo, os erros são meus. Se tiver algum processo, eu que tenho que responder. Acho que está tudo perfeito. Mas a cultura no Brasil é muito desvalorizada, então eu gosto de destacar dois grupos de pessoas que são fundamentais para quem faz o livro e passam quase que invisíveis. Primeiro é a turma da consulta de periódicos da Biblioteca Nacional. Nossa, o que eles me ajudaram na vida, a primeira vez que eu entrei na Biblioteca Nacional para fazer uma consulta periódica, eu tinha 13 anos. E fiquei lá até 30 e tantos, sabe? E assim, eu sempre fui no aperto da hora do almoço, no sábado, no final do dia. A galera vendo que eu tinha às vezes 40 minutos para ficar ali, me ajudando. São pessoas assim que fazem o trabalho deles com muito idealismo, sabe? Ali numa instituição bicentenária. Então eu faço questão de todo livro que eu publico, eu vou lá, dou um autografado para aquelas pessoas e gosto de ressaltar o trabalho deles, sabe? Os bibliotecários, as pessoas que fazem a curadoria desse acervo tão rico que a gente É. tem aqui no centro do Rio, sabe? E que são indispensáveis para a memória social do Brasil. Então, na pessoa da bibliotecária Carolina, que é a bibliotecária-chefe lá, eu gostaria de destacá-los. E depois a equipe editorial. Tá, e aí eu vou. A equipe editorial lá, assim, você é a capista, que eu pedi uma capa muito, muito, muito sóbria pro meu livro. Eu não queria nada relacionado ao crime, eu queria que as pessoas Uhum. lembrassem da imagem da Daniela de uma maneira Sim, sim. sóbria, feliz. E ela resgatou a humanidade da Daniela nessa Verdade. capa. A advogada que deu o parecer, Não é a tentando capa do viabilizar. MP, né? Exato. As pessoas que fazem a revisão, do estagiário à editora-chefe, o meu editor, Rodrigo Lacerda, neto do Carlos Lacerda, que fez um trabalho assim muito criterioso, a equipe que todos que Olha. revisaram o livro. Então, assim, são também desses esforços silenciosos que a gente consegue fazer um livro bom. Eu acho que quem faz a cultura não é quem está na ponta, é quem está na base. É quem está ali no dia a dia, E enfim, vive disso, e né? vive disso, sabe? E faz o trabalho com idealismo. Eu lembro que uma vez família do Figueiredo, o neto do Figueiredo, reclamou do meu livro na Jovem Pan. Que não sei o que, ele trabalhou com o Hélio Gaspar, então é um cara de esquerda, que não sei o que. Eu lembro que as pessoas que fizeram a revisão me ligaram, elas estavam mais chateadas que eu. Falaram, nossa, mas você deu os pontos bons do avô dele no único livro na bibliografia que fala as coisas boas, as coisas ruins. Como é que ele fala isso? Eu falei, galera, obrigado, mas você vê o quanto eles têm de idealismo, sabe, para fazer esse trabalho, e é isso, vivem disso. Eu não vivo disso, sabe? Então, assim, é muito legal, mas eu tenho outra profissão. Eu sei que a remuneração às vezes é muito baixa dessas pessoas, sabe? Eles não têm a valorização que mereciam para a Uhum. importância que eles têm para a cultura brasileira. Então, deixo aqui o meu registro para a equipe da Biblioteca Nacional e para a equipe que revisou o livro. Muito Esse aqui é o bem. maior inimigo do livro, não? Eu acho que é. É, né? O maior analfabeto é aquele que sabe ler. É, E Não não você. lê, é Mário verdade. Quintana. Nada se compara a isso aqui, ó. nada se É, compara. A nova geração não conhece Eu li isso, né, cara? livro A nova cheio. geração, infelizmente, eu acho que não vai conhecer muito, né? exatamente. Bernardo, você tem rede social pra galera te seguir, você gosta de divulgar, pra comprar o livro, como é que faz? Os 3 livros estão na livraria, Bernardo Braga P no Instagram. Eu recebo meus leitores com o maior carinho, então muita gente às vezes me manda mensagem com dúvida, querendo mais detalhes isso do é livro. Eu legal. estou por aqui para o que os leitores precisarem, faço isso com muito prazer mesmo. Tá em audiolivro também, não? Não, Não, ainda não. não. Tem áudio, tem livro eletrônico, né? E-book, Sim, né? e-book E-book. pode baixar também. Pode baixar.
Botafogo não tem, mas o Figueiredo Mas Daniela não tem tem no bolso. cheiro de livro e book. É. Mas tem muita gente que É, eu sei. acaba. Eu ainda você sou de passando. school, Eu Alexandre, mas mas tem Eu muita gente. também. E o audiolivro também, né? Que É. é muito legal, né? O de livro é. O deficiente visual, né? Sim. Né? É. Em breve estará também. Né? E Bernardo Vamos P. ajeitar para esse Bernardo Instagram. Braga P. Bernardo Braga P no Instagram, para a galera seguir, para comprar os livros, para tirar dúvidas, para conversar sobre o assunto e outros assuntos, né? É. Com Tá certeza. solteiro, né, Bernardo? Outros assuntos. Aí ele já tá na vida pessoal dele, pô. Tempo virou um programa de fofoca agora. Porque é um podcast sobre tudo, a gente fala sobre tudo, ele sabe Tá disso. solteiro, tá Ele casado. sabe disso. 2 anos divorciado. Aí, ó, escritor, solteiro, inteligente. Na luta, na luta. Na luta, Na luta. advogado, É. é jornalista, também jornalista e advogado, aqui só pô, jornalista. exatamente. Vereador, pô, prazer te receber aqui, cara. Obrigado. É uma aula aqui, isso é fera demais. Obrigado pelos presentes também. Foi muito legal bater o papo contigo. E estamos esperando aqui quando você lançar o próximo, você vai lançar, tenho certeza. Eu também A acho. luzinha eu vai também acho. aparecer, é esse assunto aqui que eu vou escrever agora. Obrigada, Bernardo. Foi um prazer te receber. E amei a entrevista e as histórias que eu não conhecia também. Eu que agradeço a vocês, tamo junto. Gostou do papo, não? Se Adorei. divertiu? Vamos comer agora, né? A gente Tá na hora de merece, comer, né? ó. Vamos comer. Tia Aliás, Lanches ó, mandou aqui. a Da gente pra Tia gente. merece. Lanches, ó, a galera aqui, ó, da Tia Lanches, sanduíche, ali a gente já comeu antes, tava É, eu morrendo de comi antes. fome, chegou. Tava uma delícia. Esse aqui é o mexicano, cara, que é Eu já tô bom com fome demais. de novo, então me dá que eu vou comer o seu. Mexicana. Esse é o mexicano, É cara. bom mesmo, hein? Ou eu não sei se esse é o mexicano ou esse é o Pop Burger, que também é o Pop Burger. Ah, é do Pop É Bola? do Pop Bola. Ah, tá. Não sei qual é, que o Graminho mandou. Então, um beijo pra galera lá do Da Tia Lanche. Tá aqui o Instagram, o Fabrício vai colocar aqui. Tem o Instagram do Bernardo, que a gente falou. Meu Instagram, quem quiser seguir, é Alexandre E Araújo esse estúdio 75. também, né? Temos que falar do estúdio, hein, pô. Estúdio maravilhoso. Se Que você estúdio quiser é fazer esse, um hein? podcast, venha fazer aqui. Estúdio Leeds. Estúdio Tá Leeds. aqui o Instagram? Passou já o Instagram? Botou o meu Instagram aqui também? A galera você tem que seguir lá. E o meu, eu nem falo Não do botou? meu, não peço like. Né? O meu Botafogo nela. É Botafogo, né? E da livraria também. Galera, procura lá, tem outros livros também, de outros autores também. Vamos É isso nessa? aí. Vamos comer? Vamos, Vamos vamos. comer, Bernardão. vamos comer. Obrigado, Beijo. irmão. Tamo junto. junto. Parabéns. Obrigado, Sucesso amigo. sempre. Tchau, amor. Beijo pra você. A gente vai embora junto pro mesmo lugar. Ah, a gente vai inclusive. embora junto? Então tá bom. Tchau, valeu, galera. Obrigado.